Tá aí. Estamos ao vivo. Bom dia, não. Boa tarde, cães iborianos. Estamos começando aqui mais uma live. E aqui nós temos a entrada triunfal de John Cimino. Como é que se pronuncia? Já pergunta para ele aqui. Hello, John. Just first of all, be welcome to our little gathering of crazy people, crazy economaniacs. And just for starters, how do we pronounce your last name? Is it Cimino or Cimino? Cimino. With an S. Cimino. Yes, I was thinking about that because your comic book self is with an S. It's pronounced the same. Yeah. Aí, ó. Aí. That's his comic book self. We are Já just estava no Conan, aqui, Conan 6, né? That's Alvin Davis's first sketch of mine. That's the first sketch that he did. Ele é o primeiro sketch do Cimino. It's a thief, right? Yeah. No, é um ladrão. How you guys doing? Só podia, né? We are live. We are live, guys. Say hello to me. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo já. This is good. Thanks for having me. Eu vou aproveitar e vou apresentar, para quem não conhece o John Cimino, ele mandou um texto muito legal, assim, né, com a sua apresentação. Ele diz assim, né, John se considera o Batman da indústria de quadrinhos. Ele é agente, gerente, promotor e negociante de colecionáveis que dirige um negócio chamado Saturday Morning Collectibles. É assim que se fala, Duda? Yeah. Posso estar errado, hein? Meu inglês é horroroso. It's good. Ele escreve artigos para as revistas Alter Ego, RETROFAN, Back Issue e The Jack Kirby Collector. Show, né? Ele também representa nada mais, nada menos do que o Rascally, Roy Thomas, né? Um dos maiores argumentistas, quadrinistas de todos os tempos, um dos maiores nomes da história dos quadrinhos mundiais e o cara que muita gente ainda acredita que é o criador de Conan, porque ele é lendário. Muitos de nós achavam que Roy Thomas criou o Conan, mas não adianta. Conan the Barbarian, na Marvel Comics e Roy Thomas estão muito vinculados. E o John é agente, é amigo, faz lives com ele, vai a convenções. Então, se tu olhar o Roy numa convenção, vai estar o John do lado. John Cimino is there, too. Então, tá aí a apresentação breve. Agradeço, John. Muito obrigado pela tua presença. Marcos has just made an introduction of you. I don't think I have to translate that for you because it's your text. Well, he could have said Roy Thomas, the God Roy Thomas, right? Yeah, the living legend. The legend, absolutely. The legend, lógico. Aliás, os fãs querem porque querem ver o Thomas. Eu disse para eles, vocês têm que convencer o John. O John é o cara que pode fazer que vocês conversarem com o Thomas. A gente não tem nenhum poder. We can dream about that. I mean, of one day, the God, the legend, give a little bit of his time to be here. We have to back Chrome. We have to back Chrome. All right. Ele falou assim, rezem para Chrome. Vamos rezar. O problema é que o Chrome não atende, né? Vamos tentar. Olha, antes da gente começar, né, na live em si, vou dar aqueles recados básicos e mexendo, né, de sempre. O Fórum Conan, né, gente, é um canal no YouTube, é uma página no Facebook e ele também é um blog. Eu vou até colocar ele aqui na tela para vocês verem, tá? Esse blog aqui reúne todos os trabalhos que a gente faz. Ele tem textos sobre a era iboriana, sobre os quadrinhos de Roy Thomas, sobre as raças da era iboriana. Tem a entrevista Roy que o John conseguiu para nós. That's the interview, John. That's the interview that we have with you, through you with Roy Thomas. It's posted on our blog. Yeah. Hey, I first want to say, you'd say Marco, he's pretty persistent. I like that. He's persistent with me. He kept going. I like that. That's good in this business. You got to be persistent.
Ele tá dizendo assim, ó, que tem que agradecer ao Marco, que o Marco é persistente, né? Que foi bem Eu sou persistente. chato, fala pra ele que eu sou o maior chato do Brasil isso é pra bom. coisa, eu sou chato. E que isso é bom nesse negócio, tem que ser persistente, né? No caso, ele falou, you're very you're being a little bit euphemistic, né? You say persistent when in reality he's annoying. Yeah, but he's a fan. I understand because he's a fan, and that hey, he got my attention. I'm here now, right? Yes, that's it. That's it. Ele falou, né, que ele é um fã, e tem que ser, ele chamou a atenção e agora o cara tá aí, bora. Bom, só continuando então aqui, né, o merchan básico aqui, tá? No blog também a gente publica a nossa revista, né, que é uma revista semanal falando sobre espada e feitiçaria. E aqui a gente fala no geral, a gente fala de Senhor dos Anéis, a gente fala de Conan, né, obviamente, fala mais de quadrinhos. Mais de Conan, mais de Howard, mas também tem outras coisas relacionadas à espada e feitiçaria, e é tudo free, é só entrar e baixar a gurizada. Tudo free, é só clicar na capa que já vai abrir, tá certo? Aqui no blog ainda também, uma coisa bem interessante que a gente tem são os contos traduzidos. O Marcelo Alves, né, ele tem traduzido para a gente alguns contos e a gente distribui os contos de Howard traduzido aqui. De então, novo. Quem tiver interesse, tem até conto do Colares aqui, tá, gente? E é free. Tudo free, tudo gratuito. Além do blog, né, gente, nós temos o canal no YouTube, que já tem diversos vídeos, e reviews, análise, são entrevistas, entrevistamos o Calari, entrevistamos o Rush Burke, que é uma das autoridades, né, em Howard. Alfredo Alcala Jr. Entrevistamos o Alcala Jr., o Jim Zub, que é o atual roteirista, né, entre outras coisas, gente. Olha, já é um canalzinho, é novo canal, mas é um canalzinho que, né, tem crescido bastante. Novo, mas é consistente, é novo, mas é fortinho. Pois é. Então... Inclusive vai vir a Sara Frazetta conversar com a gente. Ontem ela já nos falou. Sara Frazetta. Não sabe quem é a Frazetta? Vai procurar na internet, ô desinformado. Sabe. E para ajudar todo esse trabalho, a gente também abriu um Apoia-se, né? O Apoia-se é uma espécie de vaquinha virtual, onde você vai poder doar uma quantidade de dinheiro para que o trabalho continue acontecendo, tá? Os apoios são a partir de R$2, tá, gente? Basta fazer um cadastro no site Apoia-se, é o apoia.se, né, /Fórum Conan. Você faz um cadastro e ali você escolhe o quanto você deseja doar, tá? É isso, né? Vamos começar a nossa conversa. Vamos doar isso, tudo de graça, dá uma doação aí para nós aí. A gente já está trabalhando de graça, e se você acha que esse trabalho vale alguma coisa, o Apoia-se é uma maneira de você mostrar esse valor, tá certo? Vamos começar então? Vamos lá, então. Do I need to know what he said? He just made a little mention about our blog. I don't know if they sent you the link to our blog that talks a lot about Conan and Robert Howard. This guy sent me everything. He sent everything. Oh, nice. That's nice. And all of our content, our fanzine, our tales that are being translated into Portuguese, everything is available for free in that blog. Because we are truly fans of Conan, of Howard, of everything related to sword and sorcery, and that's why we try to bring people that made this history and made it available for everyone, and that produce things on that. And you're one of responsibles for that too. Well, let me just tell you this. Let me tell you guys this. One of the biggest things I see, I go all over the world with Roy. And Brazil, overseas, Argentina, love Conan, crazy about Conan. But I'll tell you this is the most, listen, I'm like you guys. I happen to be living this magical life. I'm a fanboy too. I've been reading comics since I was 3 years old. But when you see people, they come up to Roy, especially a lot of the Conan people, they're teachers, professors, lawyers, doctors, and they tell me and they tell Roy how they changed his life through Conan. They loved the Savage Sword of Conan, the magazines. How it's incredible how many people got into literature because of Roy and the Conans. It's unbelievable. I see it. I go all over the world, and it's all over the world. It's incredible. Brings a tear to my eye. Well, people that are
millionaires, people so high in business, they come to him and they tell him how he changed their life. It's incredible, incredible. O que ele está dizendo? Que ele viaja o mundo inteiro com o Roy Thomas, né? E que ele vê assim que no Brasil as pessoas realmente amam o Conan, né? No Brasil, além mar, na Europa, né? Overseas, né? Que na Argentina, e que quando ele vai nos lugares assim ao redor do mundo é que ele é um fanboy também, né? Que ele é um fãzão, que ele vive essa vida de sonho, né? Indo a convenções, conhecendo gente que trabalha na indústria, junto com o Roy Thomas, que é uma lenda viva da indústria. E quando as pessoas vêm falar com ele, advogados, doutores, médicos, engenheiros, gente de grana, gente milionária, assim, gente que se dão muito bem, que tem negócios assim com muita grana, que eles chegam pro Roy Thomas e falam como a leitura do Conan, o Bárbaro, na Savage Sword of Conan, né, nas magazines, como isso mudou a vida deles naquela leitura. Isso acontece no mundo inteiro, assim, sempre, que é uma coisa que chama muito a atenção dele, né, que é a mesma coisa em qualquer parte do mundo. I can tell you, the Savage Sword of Conan, it came to my life when I was 10 years old, right? And it just blew my mind. Mind. I read the first story. I will never forget it. It was a page of the Book of Skelos, Sonia, Billet, and Conan, and it was like, what the hell, dude? What is that? You know, I was 10 years old, and it just blew my mind. Aliás, I remember you had a guest, Mark Zeb, on here, right? Zub? He's writing Conan now. He's writing Conan now. Jim Zub. He came up to us in and when we were in London, up to Roy, and he was like, I want to just tell Roy Thomas. He told us a very heartwarming story about that he came to Roy to tell he was going to write, and then Roy Thomas just put his hand on his shoulder and said, "Welcome to the Brotherhood." Whoa, dude! O Jim comentou também, né? Eu falei, ele contou da história do que o Jim Zub teve, né, com ele, e foi uma coisa assim, né? Eu falei para ele que a primeira história que eu li do Conan foi na Espada Selvagem do Conan 46 aqui no Brasil, na página do livro de Skelos com a Sônia, a Billet e ele, isso explodiu minha cabeça, né, que é, because here we are all teachers, here. I'm a teacher, English teacher, Ronan is history teacher, Marco is a history teacher, não, Ronan é química. Oh yeah, he's a chemistry teacher, Ronan is a chemistry teacher, history. And Marco is a history teacher. All right, you ready for this? I'm a former teacher, and Roy's a former teacher. Me too. Oh, yeah. I taught grammar school. I taught for 4 years. Professor de inglês também, gramática, e o Roy também. So we're all colleagues. But Roy, me and Roy, we hated teaching. I love the kids, but I didn't like the teaching. In a way, you are teachers, okay? You teach people to dream. You teach people to have a dream, to pursue something. In a way, you are teachers. Duda. Roy hated teaching. Hated it. That's one thing we have in common. Me and Roy have a lot in common. Roy's a wild man. Just so you know, Roy's a wild man. You know, he doesn't show it so much, but when you get him behind the scenes, he's wild. He's a wild guy. Ele tá falando que o Roy odiava, que ele era professor também, que eles dois são professores e que o Roy odiava ensinar, e que ele também detestava ensinar, né? Mas que isso é uma coisa que eles têm em comum e que o Roy Thomas, na behind the scenes, né, atrás das câmeras, que a gente vê o Roy e tal, sempre aquela coisa simpática, mas que atrás das câmeras, vamos botar assim, né, na vida privada, que o Roy é selvagem, que ele é wild, assim, que ele é piradaço, assim, né? Hashtag vida louca, crazy life. That's why they call him Rascally Roy Thomas. Tá explicado. Esse apelido, aliás, foi do Stan Lee? É o Stan Lee que colocou Rascally Roy Thomas was a way that Stan Lee addressed him, right? Rascally Roy Thomas, wasn't it? Yeah, it was Stan. Stan did that with everybody. You know, Jazzy John Romita, Rascally Roy. And Roy was all these alliterations in the names that Roy was the one who called himself the boy, because Stan was the man and he called himself the boy. It was Roy who called the boy. Foi a questão, né, que ele fazia o Jazzy John Romita, Jack the King Kirby, e no caso do Roy Thomas, o Roy Thomas que se chamou de The Boy, né, o garoto, porque o Stan Lee era o The Man.
O Roy Thomas era o The Boy, mas o Roy mesmo chamou de The Boy, mas o Rascally foi a alcunha que o Stan colocou nele, né? O Stan fazia o que o Lovecraft fazia. Vamos, né? O Rascally, para quem está nos ouvindo, né, é malandro, significa malandro. Isso, malandro, né? Arteiro. Tinha o. Que falou sapequinha. Tinha um seriado muito antigo que no Brasil chamava, acho que era o Sapequinhas, que era The Little Rascals. Que eram umas criancinhas, assim, teve um filme também, The Little... No Brasil, we know The Little Rascals, there was that sitcom, American sitcom, promoted, in Brazil it's called Sapequinhas, if I'm not mistaken. I think it's the Sapequinhas. Sapequinhas is Little Rascals, is like that little kid. I remember. But Roy was anything but Rascally. Rascally was just... Stan Lee always threw those things in there because it rhymed. Like to do that. Não, eu tava pensando assim, o Stan botava os apelidos, os termos, né? O Lovecraft fazia isso com os escritores. Aí todos os escritores do ciclo lá do Lovecraft, nas cartas ele botava apelidos. Ele que botou o apelido do Howard de Bob, duas armas, duas pistolas. Two Gun Bob. He's saying that, Marco is saying that the thing that Stan Lee did with his team, H.P. Lovecraft used to do with the writers he wrote letters. He exchanged letters with, for example, Robert Irving Howard was called Two Gun Bob by H.P. Lovecraft in the letters. The same thing, he put nicknames on people. Yeah. Então tá, vamos começar assim as perguntas do roteiro. A gente tem aqui, né? A primeira pergunta é uma pergunta que a gente tem que fazer, né, John? Porque a gente é um blog, um canal de Conan. Então eu vou fazer uma pergunta para ti sobre a tua relação com o Conan, assim. O que tu mais gosta do Conan, assim? Tu gosta Não, eu gosto das HQs do Roy, eu também gosto do filme do Arnold, assim, quais são as narrativas que tu curte de Conan? Algo que ficou na tua memória, assim, como leitor, como fã desse sonho que tu fala, né? Vive um sonho, acima de tudo, nós todos somos leitores, né? Além de trabalhar com isso, somos leitores. Qual é a tua preferência por narrativas de Conan? So, John, since we are a Conan hub in Brazil, now we collect everything about Conan, we have to ask you this question. What's your relation to Conan? What's your favorite story? It's Roy Thomas' Conan, it's Robert Howard's Conan, it's Arnold's Conan. You can tell it's not Roy Thomas, he's not gonna see that, okay? You can be what is relation? Yeah. First off, wouldn't I be biased to say the recent Conan with me in it? Wouldn't that be my favorite? Wouldn't that? Yeah. But to be honest, when I was young, I never liked Conan. I never liked, because I was always I liked the superheroes and all that stuff. And I'll tell you something funny. I never even liked Roy Thomas's writing when I was young. I didn't get it. I always liked Stan Lee's. But then when I got older, I started seeing what he was doing, and it was so deep. Roy wrote very deep with the literature, and I call it sophisticated Stan. I didn't get it when I was young, but when I was older, then I saw his magic. And he's the guy. He's the first guy to bring the fanboy and the literature into the comics. He was the guy to first do that made it that deep. That's why he's the greatest. In the 1970s, he was the best writer. He won the most awards, and he was the most influential. He took Stan Lee and took it to the next level. Então, o que ele está falando? Que, para ser honesto, assim, que ele é obrigado a dizer que a história que ele mais gosta do Conan é a história em que ele tá, que ele é um personagem, né? Ele é o Cimino nas histórias do Conan. Agora ele aparece, né? O personagem dele é um ladrão, é o Cimino com S. Mas que, para ser honesto, que quando ele era jovem, ele não gostava de Conan. Ele nem sequer gostava das histórias do Roy Thomas, porque ele não conseguia entender as histórias do Roy Thomas, que ele preferia o Stan Lee. Mas
quando ele começou a ficar mais velho, né, a envelhecer e tal, a crescer, ele foi percebendo que as histórias do Roy Thomas eles eram mais profundas. Ele começou a ver o quão mais profundo o Roy Thomas era, e que ele costuma dizer que ele sofisticou o Stan Lee, que ele deixou o Stan Lee mais sofisticado, as narrativas do Roy Thomas, que ele conseguiu fazer essa mágica de trazer a literatura, de trazer elementos mais literários para a narrativa de quadrinhos, que ele fez isso, de unir o fanboy com a literatura, que ele foi o primeiro cara que fez isso, e por isso que ele é o maior nome nos anos 70 nos quadrinhos, um dos caras mais premiados nos quadrinhos dos anos 70, por conseguir transformar a arte de fazer quadrinhos numa coisa mais literária, mais profunda. I can tell you that, John, in my opinion, Roy's writings, they aged very well. I mean, when you read that like 40-something years before, they because nowadays in Brazil, I don't know if you're aware of that, they are putting a collection of the Savage Sword of Conan. And the first 20 numbers of it, plenty of Roy's stories on that. And I'm rereading them now. And I can tell you, they aged pretty well, you know. I mean, they don't sound old or outdated, you know. It's good writing, it's still good writing. Tô falando para ele da coleção que está sendo publicada aqui, da Salvati, que as histórias envelheceram muito bem, assim, né, lendo elas agora, né? Oh, that's you. That's him. That's his alter ego in Conan stories. You see, pode falar. Pode see, go. I was going to say, see, like I always do the deals with Roy. You know, I take care of all the deals, and I deal with all the promoters and all that stuff. And so it was funny because I didn't know what he was going to do. And when he did that, he wanted to make Cimino he was always doing the hustling and all that stuff. And so I love how he incorporated like what we do. And if you know one of the words that I got something to say about Arnold later, I can't talk about, but if you notice, Cimino says rube. It's a funny word between me and Roy we use all the time is like, look at the rubes. And you'll notice that Cimino, I say the rich rube in there. He put the lingo that we talk together, he put it in the dialogue there. So it was funny. Ah, então ele está dizendo assim, ó, que ele faz todos os acordos do Roy, né? É ele que gerencia. E ele não sabia que o Roy ia colocar, ele não fazia ideia de como é que o Roy ia colocar o Cimino lá, que o Cimino é meio que um malandrão, meio um ladrão e tal. E que ele adorou a maneira dele incorporar o Cimino na história. E que mesmo uma coisa que ele está sempre falando, you said rubes, that's the word? Yeah, rubes. Rubes mean like dumb people, Oh, got it. Like dork. Yeah, like a dude. But it's an old word they don't use anymore. It's an old American word, rube. They used to use that in the circus. Like that's how they used to con people out of money. The circus people, they would call the folk the rube because they would. Got it. Oh, okay. Like the marks. You were like the marks when con people nowadays. They have the marks. Got it. Então, eles usam assim, uma coisa que ele tá falando, que eles usam entre ele e o Roy, quando eles estão falando assim, tipo, olha lá os rubes, que é uma gíria que para nós seria tipo, olha lá os otários, os mané, vamos botar assim, que ele explicou que é uma gíria de circo dos anos 10, lá bem de antigamente, que quando os caras do circo iam para uma cidade e iam, tipo, né, tirar dinheiro dos caras, assim, né, eram os otários, tipo assim, eram os alvos, e eles usam, entre ele e o Roy, eles usam essa gíria, e aí ele botou essa gíria, ele botou no personagem. Esse, look at the rubes, né, tipo os otários, mané, esse tipo de coisa. Nice. Só para esclarecer para o público, né, esse personagem aqui, gente, ele saiu na edição Espada Selvagem de Conan, de 2019, número 6 e 7. Ele tá, se não me engano, acho que tá nas duas edições. E esse personagem, ele é inspirado no nosso entrevistado.
No nosso estado, né? Ele tem o nome dele, só que o nome é com S. O nome desse aqui com S, não é com exatamente. Uma pergunta aqui. Além de Conan, eu também sou fã de super-heróis, né? Eu também li muito Homem-Aranha, eu também li muito Capitão América, Vingadores, né? O Roy Thomas escreveu Vingadores, ótimas sagas. E como é que é isso, Cimino, de repente você tá do lado de uma lenda, cara, do Roy Thomas, e vivendo nesse mundo, assim, da Marvel, de quadrinhos, e perto de tudo que acontece nesse meio. Para um fã, que eu sei que você como que é viver isso? Como que começou isso e como que é viver isso? So, John, we are all here, comic book fans. We are all nerds. We are the truly nerds, a bunch of nerds here. All of us, all of us in the 40s. All of us. We read Roy Thomas stories in Avengers. We read Roy Thomas stories in Conan. We read a lot through like the past 30 years. We read comics. And we want, since you also a comic book fan and a nerd, let's say, how is that? I mean, you're living the dream. I mean, a rock star's dream, it would be cars and ladies and girls and stuff. A nerd's dream is like what you are living now. How's that? Going to places, meeting living legends, working. How is that, and how did it begin? How did this dream begin? I mean, one day you are like in your dealing shop and then stuff, and the next day, Roy Thomas, comic book convention, meeting Stan Lee. How's that? Well, okay. Well, yes, it is a dream life. And I meet all the guys, and I know all of them now too, all the creators, the celebrities. Like it's wonderful. Yeah. And I'm just like I'm one of you guys, just happen to be like a spectator and all this stuff. But the truth is, Roy likes to say I showed up and I never left. Okay. I don't know if you want to say that to them. Ele falou assim, que ele é bem isso mesmo, assim, que ele é um fã e que ele conheceu todas as pessoas, ele conhece todas essas pessoas, todo mundo do meio, né, as pessoas que fazem o trabalho e tá ali, mas tipo assim, que o Roy costuma dizer que o John, ele, tipo assim, apareceu, sabe quando tu aparece na casa de alguém, tipo assim, vai aparecer aí, ele apareceu e nunca mais foi embora. But what really happened was, when I started writing for those magazines, like Back Issue Magazine and all that, they gave a Rolodex of all the creators, because sometimes I had to interview the creators of, and so I got a lot of the emails from them. So I saw Roy Thomas is on there too, and like, what I would do was periodically I would send him some of my articles just to see what he would say about that. And then I used to write a blog that, like, sometimes I would want to see, I would send it to him every now and then, and just, to get critique on that. And so little by little, I would write to him a little more. He would start, sometimes he would answer me, sometimes not, sometimes he would more, but little by little, he started talking to me more and more and more. And then, now I did this for 5 years, and more and more and more, he started talking to me. And so people don't know this, but like in 2013-14, Roy wasn't doing shows anymore. And so I had a friend of mine that was starting a show, and he was looking for a big name. And now that I opened up the dialogue with Roy, I said, I emailed Roy and I said, hey, if I could get you and your wife and Dan to a show and get you everything that you want and make sure everything goes smooth, would you go? And he was kind of, let me see. Yeah, okay, let's try it. So anyways, I got him to the show. I got him everything I wanted, and I made him a lot of money. And then he said, let's go, and let's come back. And he said, let's go from there. And that's how it basically started. Então, o John, ele já escrevia a revista lá, Back Issue, ele tinha essa revista, e quando ele começou a escrever a revista, eles deram para ele um Rolodex. Rolodex é que a gente vê em filme, aquelas agendas giratórias que tu pega as fichinhas e tira para ligar para as pessoas, né, que se usavam antigamente. Deram para ele um Rolodex que tinha contato de todos os criadores, que eventualmente ele tinha que entrevistar esses criadores de quadrinhos e tal, e o e-mail do Roy Thomas estava lá entre esses aí. Então, eventualmente, ele mandava
pro Roy Thomas um artigo que ele escrevia, um blog lá, um artigo do blog, alguma coisa, pro Roy Thomas dar uma crítica, né? Fazer uma crítica, dar o parecer dele. Às vezes o Roy pedia mais um pouquinho, às vezes ele respondia, às vezes não, e sempre foi assim, ó, de pouquinho em pouquinho, sabe? Indo ali tenteando, e isso foi durante 5 anos. 5 anos, ele só nessa coisinha. Let's say, I mean, that's why you liked what Marco did. I mean, insisting, like, the way you did it, Roy Thomas, I mean, you were more insistent. Well, I'm obsessive compulsive. I will go all day, all night. I only sleep 3 hours a day. I'm always away. I'm always on the computer. I'm always hustling. I'm always promoting. And the funny thing is, with Roy, after we started going to doing more shows, we really found a bond, a friendship, because the thing is, me and Roy are very alike. We have a lot of similarities. I'll let you say that and then I'll go on. Então, só que eu falei que ele fez um pouquinho do Marco, ele falou que ele é obsessivo compulsivo, que ele dorme 3 horas por dia, que ele tá sempre ali promovendo, tá sempre ali, né, dando o jeito dele, fazendo as coisas, e que nisso ele e o Roy Thomas são muito parecidos, né, mas ele me deixou traduzir. Então, só para complementar o que eu tava falando antes, que durante 5 anos ele tava nessa, e que daqui a pouco o Roy Thomas começou a ter mais contato, com ele começaram a conversar mais. Aí um amigo dele, em 2014, 2015, o Roy Thomas não estava mais indo a shows, fazendo shows, né, fazendo apresentações ao vivo em convenções. Só que um amigo dele ia começar uma, e ele pegou, tava mais em contato, Roy, vamos fazer lá de repente, né, trazer alguém de peso pro show dele e tal, pra apresentação dele. E aí o Roy Thomas, vamos ver. E ele resolveu fazer tudo que ele deixasse, que o Roy Thomas tivesse tudo que ele precisasse, tudo que ele quisesse, da maneira que ele quisesse lá, levar ele, a mulher dele, né, para esse lugar. E o Roy Thomas foi. Roy Thomas foi, gostou, ganhou muito din-din, e aí vamos seguir fazendo então. Então, assim, esse cara aqui, a culpa do Roy Thomas começar a aparecer, ó, aqui, é desse cara aqui, ó, é desse cara aqui. Aliás, se vocês olharem o perfil do John, ele tem fotos de convenções que ele participa, de pessoas famosas. Tem uma que eu acho muito legal, que ele está assistindo com o Roy a apresentação do Vingadores Ultimate, e aí ele coloca assim, né, uma foto assim, ele coloca ali, aqui estou assistindo aqui a apresentação, e aquele careca ali é o Frank Miller. Assim, ó, e ele faz lives com o Roy, de vez em quando, tá no Instagram dele, quando vê no Face, quando vê, tu quer falar com o Roy, tá lá uma live com o John. Então o John é o acesso ao Roy, e fez o Roy perambular novamente, voltar. Come back. Ele tá, Marco was just saying that about your blog, about what you post, the pictures you post on that place, and he talked about the picture that you've taken with them, with Roy, in Avengers Endgame. No, I'm here watching Avengers Endgame, and that bald man over there, he's Frank Miller. This kind of stuff. Yeah, and people thanking you for bringing back the legend on the road through all the stuff. Yeah, but the other thing with me and Roy is, like, when I was starting to go to college, I got into a band, and we got actually pretty successful. And then after I did the band thing and I toured all around, I did that for about 10 years. Then I had my daughter, and then I started teaching for a little bit. And then eventually I became a dealer. I didn't want to do that anymore, and I became a dealer, and then I started doing this thing. I kind of fell into it. But the thing is, I don't know if you know this, but back in the 50s, Roy was in a band. And if Roy could do anything, he was a big Elvis fan, but if he could do anything, he wanted to be in a band. And he would love to have been successful in a band rather than doing comics. And when he started finding out that how many parallels that we had together, it was like, oh my God, you were in a band. Oh, and I wanted to do that. And then we taught together, and now we love the comics and the literature and all that stuff together. We had so much in common that, like, Roy said to me one time,
he would have rather lived my life and did when I was in the band and doing all that crazy stuff. And I said, are you kidding me? I'd rather live the life you did. And he would, and that's why we have that thing. And it's remarkable that here. And the other thing is we're both completely honest. Like I am 100% honest, and I'm like a superhero. I try to be like a superhero, but I'm completely honest, and so isn't Roy. And then we have that and that drive, and so that's the thing that people don't know about Roy. He would have wanted to have been a musician and play in a band than ever do anything with comic books. But he was he in a band? I mean, back in the 50s. Yeah, well, like a local band. He was in a local band. I got pretty successful. I was in a band called Grimlock, and I used to tour. It was a hardcore band. We used to play with. We played with everybody. A lot of American bands. I think we played with Sepultura. Sepultura one time. Sepultura, yeah. Yes. or something. I can't remember. Or was it Sick of It All? I don't know. But the thing is you know, I was able to do that for a little while. And Roy was fascinating. We have here in Brazil a pretty damn good metal scene here. Oh yeah, yeah. Sepultura is from Belo Horizonte, because here in Brazil we are all in separate places. Me and Marco. We are down the south, and Ronan is a little bit southwest. I mean northwest of the country. Yeah, Sepultura is from where Ronan is. Então, falando. O John, quando ele estava na escola, na University, ele estava numa banda, ele teve uma banda de rock, que fizeram até bastante sucesso durante 10 anos, eles tocaram, fizeram um tour por todo lugar, viajaram, né? A banda chamava Grimlock, tocaram com Sepultura, ele acha que eles tocaram com Sepultura, porque eles tocaram com bastante gente, mas aí então ele teve a filha dele, começou a ensinar, né, deu uma mainada durante esses 10 anos, e aí virou um negociador, né, de colecionáveis e tal, e aí apareceu nesse negócio e entrou. E conversando com o Roy Thomas, ele fala que durante os anos 50 o Roy Thomas ele estava nas bandinhas, também ele teve bandas, só que era tudo bandinhas locais, não tiveram tanto sucesso, porque ele queria, se uma coisa que o Roy Thomas realmente gostaria de ter feito era ter sido músico. Ele era um grande fã de Elvis, ele queria realmente ter sido músico, ele queria ter tido o sucesso do John. E o John, e essa coisa de ser fã de literatura, dos dois, são coisas muito incomuns que eles têm, e isso eles ficam surpresos. Um queria ter vivido a vida do outro. Tipo assim, o Roy Thomas queria ter tido sucesso com música que o John Cimino teve, e o John Cimino queria ter tido sucesso escrevendo quadrinhos e essa coisa literária que o John teve. Tipo assim, eu queria ter vivido a tua vida, cara. Tu tá maluco? Eu queria ter vivido a tua vida. E essas coisas dos dois terem sido professores, dos dois terem querido entrar numa banda, dos dois gostarem de literatura e quadrinhos e ter alguma coisa em comum. Então, isso são coisas que vão chegando muito. E ele fala, né, o John, que ele é muito honesto, eles são muito honestos um com o outro, e que o John ele queria viver a vida dele, quer viver a vida dele como se fosse um super-herói mesmo. Essa coisa de viver a vida, né, a lenda. We went to we went to Paris last year, and the record company, shout out to Knives Out Records, they re-released all our records and stuff. So they came to the show with me and Roy, where me and Roy was at, and they I was signing. They bought me a bunch of albums to sign, and Roy was signing a bunch of comics, and it was such a great thing. I have a picture. Let me see if you guys can see this. Peraí, deixa eu colocar aqui pra cheia. Oh, that's it. Yeah. Hold there. That's it. It was I was signing a bunch of albums while he was signing a bunch of comic books, and it was such a treat that we were both doing that. And let me see if I can show you. Let me see. Can you see? Yeah, a little bit. That's it. No, that right there, the video, right there. Nice, dude. So he's signing all his comic books, and I was signing a bunch of albums that the record, and that was such a treat for me because it was like it was our life together, like, you know, both doing that. So it was so fun. It was so fun to experience that with him, you know? Yeah. Então, o que aconteceu? Quando eles estiveram em Paris ano passado, a gravadora lá em Paris, uma gravadora de discos,
relançaram todos os discos da banda dele, da Grimlock, lá, e eles estavam numa convenção. Então, em determinado momento, tava lá o Roy Thomas assinando quadrinhos e ele assinando os álbuns da banda dele, os dois, as duas vidas aqui, assim, ó, fazendo negócio, que, tipo, muito legal isso. Both rock stars in a way. Hardcore. But he always wanted to do that. That was his dream. That was his dream. Roy Thomas can be considered a rock star in comics because he is known all over the world. I mean, I tend to say that I always say that if it wasn't for him, if it wasn't for Roy Thomas, we wouldn't have Conan movies, Conan in comics, Conan as a powerful brand. That was his responsibility to bring it back, to get from the books and to put it in the pop culture. I mean, it was his fault. That's all on him. All on him. Like Stan Lee knew, like he knew what he had when he had Roy. Roy wouldn't have gotten to where he was if Stan Lee didn't have that faith in him. Because I always call Roy Stan Lee's genie in a bottle. Because when he got Roy, because you have to remember, when Roy went for that writer's test, a lot of other people did too. And Stan Lee, when he got Roy, when Roy came in 1965, he knew Roy was better than everybody else. And that's when Roy left DC and then went to Marvel. But I mean, Stan didn't want the Conan. You know that he didn't want that. Roy always saw ahead. He saw so much. Like Star Wars. People don't realize Marvel was dead in 1977. Stan Lee didn't want Star Wars. Roy Thomas knew Star Wars was going to be good. Him and Charles Lippincott basically advocated for that. And then that saved Marvel Comics. And Jim Shooter said it himself, that if it wasn't for Roy Thomas, Marvel was dead. There's so many things Roy did behind the scenes and for other people that people don't know about. For instance, look at all the people he hired. He advocated for Denny O'Neil, who became a superstar. Jim Starlin became a superstar. Gary Frederick became a superstar. Steve Gerber became a superstar. Roy hired those people, not Stan Lee. It was Roy advocating for those people. So think of the legends he brought there, you know? Yeah. I mean, he did so much. He gave so much to that industry. If you look at the Mount Rushmore of Marvel Comics, Stan Lee, Jack Kirby, Steve Ditko, Roy Thomas. Nobody can dispute that. Nobody. Nice. Que o Roy Thomas era o gênio na garrafa. Quando ele foi em 65, quando ele foi para fazer aquele teste de roteiro lá, que o Stan Lee sabia que ele era melhor que todo mundo. O Stan Lee não queria o Conan. Porque eu falei para ele, né, que se existe um responsável pelo Conan hoje em dia ser uma marca forte, tá na mídia, tá na cultura pop, a culpa é do Roy, que foi o Roy que foi lá, buscou o Conan e botou, mas o Stan Lee não queria. Mas o Roy Thomas via à frente. E foi a confiança do Stan Lee no trabalho do Roy que também criou a lenda Roy Thomas. E que muita coisa que as pessoas não sabem, que, por exemplo, em 77 a Marvel estava praticamente morta. E o Stan Lee não queria o Star Wars. E foi basicamente o Roy Thomas e outro artista que eu vou perguntar. It was Roy Thomas and who advocated for Star Wars? Yeah. It was Charles Lippincott. Charles Lippincott, que foram lá e não, a gente tem que ser, porque a gente sabe que isso vai ser bom, a gente sabe que isso vai ser bom. E basicamente Star Wars salvou a Marvel naquela época. E o próprio Jim Shooter. E o próprio Jim Shooter, que na minha opinião é um dos maiores editores que a Marvel já teve. Também Jim Shooter told me himself, if Roy didn't do that, Marvel would have went. Gone. In my opinion, Jim Shooter was, if not the greatest, one of the greatest comic book publishers of all time. I mean, in my opinion, Jim Shooter, one of the greatest. No, the two. I would do panels, and I did a panel with Roy and Jim Shooter. The two editors-in-chief, they always talk about Roy Thomas and Jim Shooter. The difference is, look at Roy's tenure in the 72 to 74. Look at all the heroes that came out of that tenure. Okay, you have Stan Lee,
you had all the first great heroes. Then Roy Thomas. Who'd you get? You get the X-Men. You get the Punisher. You get Wolverine. You get Ghost Rider. You get Power Man, Iron Fist. It was the next. And Roy created half of them. He created. That was all him. But I'm just saying, his tenure in that 3 years, how many characters that are in it, like they're just, it's huge. And the guy was gold. He was gold. It was as gold as his hair. He was as gold as his hair. Yeah. Você tá dizendo assim, comparando, né, a época dos dois, assim, tanto do Jim Shooter quanto do Roy, que eles fazem painéis, né, para ver a época do Roy Thomas, que é entre 72 e 74, tudo bem, na época do Stan Lee tem os clássicos, mas na época do Roy Thomas, tu tem Wolverine, tu tem Motoqueiro Fantasma, tu tem Luke Cage, tu tem, tipo, uma cacetada de super-heróis, assim, metade deles foi o Roy que criou, então, assim, o cara fez muita coisa, o cara era ouro, né, tão ouro quanto os cabelos dele. E voltando lá, o Roy Thomas, no behind the scenes, né, atrás das câmeras, ele ajudou muita gente, ele contratou, por exemplo, o Danny O'Neill, que depois virou, né, a Hall da Fama, contratou o Steve Gerber, contratou o Jim Starlin, contratou um monte de gente que depois, e foi o Roy que contratou essa gente. Todos eles são contratados do Roy. Então, assim, Jim Starlin é nada mais nada menos que o criador do Thanos, né? Criador do Thanos, sim, o criador do Dreadstar, que é um personagem que eu amo de paixão, o Dreadstar. Acho que eu sou o único fã brasileiro de Dreadstar. Well, I don't know if you guys saw, Marco, you might have saw it when I did the Roy Thomas database, you know, the database. Can you ask Marco if he I think he saw that. Did you guys see that? Tu viu o database do Roy Thomas, a base de dados do Roy Thomas, Marco? Ele tá te perguntando se tu viu isso aí. É, uma base de dados do Roy Thomas com Well, the reason why I created that is because it's a database to show everything that Roy brought to the table, because we were talking Jim Starlin. Do you know when Jim Starlin brought Thanos to Roy, he was kind of a wispy vampire type of character. Roy told him, he's like, no, you got to make him bigger. You got to make him stronger. You got to make him look like Darkseid. So then Jim Starlin went back, and when he came back, that's what you get. See, people don't know. He had a hand in so many of these characters. The reason why Thanos is so big and strong is because of Roy. And then with Starlin's genius, it became a huge, great character. Ele tá dizendo que quando o Jim Starlin veio com a ideia de fazer o Thanos, né, que era um personagem meio vampiresco, meio magrinho, meio esquálido, e que aí o Roy Thomas falou, não, cara, tem que fazer esse cara grandão, porradão, tipo Darkseid, tem que ser maior. Então, tipo, as pessoas não têm a noção de que, basicamente, os personagens da cultura pop, agora é um adendo meu até, os personagens da cultura pop ali dos anos 70 e os anos 80, basicamente todos eles da Marvel, assim, tem o pitaquinho do Roy Thomas, porque ele era o editor-chefe, né? Era o cara que dizia o que ia, o que não ia. Então, todas as lendas, todas elas têm. All the legends have a touch of Roy Thomas, let's say. All the big legends. Yeah. And the thing about Roy, he's very humble. I have to be his mouthpiece. I'm the guy that pushes him out there, but Roy's very humble. So I say, Roy, you shut up, let me talk. Ele fala que o Roy Thomas ele é muito humilde, né? Que o John é o falante, né? O mouthpiece, é o falador, é o cara que... Não, peraí, Roy, fica quieto, deixa que eu falo. Que ele que vai lá e fala. Não, porque isso aí é ele que vai lá e diz o que é. Bom, tem uma pergunta aqui de apoiador, é do Colin. Ele perguntou o seguinte, o Roy Thomas trabalhou muito com o Barry Smith. Eles ainda têm contato? Eles trocam ideias? Existe chance dos dois fazer alguma coisa junto alguma vez? Quem sabe? Eu já tentei contatar o Barry também, viu? Só que ele não me respondeu. Insista mais. Yeah. Vou insistir. 5 anos eu chamo ele. That's a question for one of our supporters. In the very beginning with Conan, Roy Thomas worked with Barry Windsor Smith. And the question is, do they still have contact? Do they still talk? I mean, is there a way they may come back doing something together, or they just lost touch? I believe me, I've been trying. There was something I have a lot of things planned that I can't talk about right now, but we have a lot of things planned. But one of the things we had was to try to get Barry involved in it.
But Barry doesn't really care. Like, you know, the difference is Barry is an artist. Roy is a fan. Like, you know, Roy is one of us. He loves to do this stuff. Barry does his own thing, and he's not really, doesn't like to go to conventions. You know, he's not into it like that. You know, beautiful, genius artist, but he's not like, he doesn't really care about that stuff. And, you know, it's unfortunate. You know, some of these guys, they're not like Roy. Like I said, Roy was a fan of this stuff. He loves to do this stuff. I used to say that the first generation of comic book were just workers of the industry. They were they were like workers. If you look at pictures of John Buscema and Stan Lee and Jack Kirby and all these guys, they were workers. The second generation, in which I believe, wait, you made a mistake. John Buscema wasn't there. It wasn't John Buscema. But he was, but he had the mindset of that. His mindset was that of a worker. But see, that's where Roy brought to the industry. You have to remember, him, Jerry Bales, and Bijou White, they started comic fandom. So even before Roy got into comics, he was starting what we're doing right now. He started that. He was one of the pioneers. So his legend even goes outside of comics. And then he brought that inside of comics. He was the man who did that. Incredible. I get goosebumps. We all got goosebumps when we talk about that. When I say that, I mean, because John Buscema, he had this mindset of a worker. I mean, not as a fan. And Roy Thomas was the first guy that was a fan that started working with the object of his fandom. You got it. I mean, Roy Thomas was a true nerd, and he brought that to the industry with that. Eu tô falando pra ele, and he started that. Remember, he started the fandom. They were the first people to do the magazines, him and Jerry Bales and Billy Joe. And they used to write to Stan Lee. They used to write. Gardner Fox even made a character based on Jerry Bales and Roy Thomas that he put in the early 60s called Jerry Thomas, that was in the Justice League. He did that to dedicate it to them too. Roy did, like, see, that's even before he got into comic books. Então, crazy. O que eu tava dizendo, assim, respondendo a pergunta, né, do apoiador, o Barry Windsor Smith, ele não se importa mais, ele não tá mais nem aí, ele é um artista. Então, assim, o John já tentou, porque ele tem muita coisa planejada que ele não pode falar a respeito, né, porque estão em andamento, mas o cara, ele tá em outra cabeça. Então, assim, ele já é um artista, não é um cara, um fã. O Roy é um fã da coisa toda. O Barry é um artista, assim, é um cara que já tá em outra. E eu comentei com ele, né, que a primeira geração, né, assim, do pessoal que fazia quadrinhos eram os funcionários, eram os operários. Tipo, tu pega o Stan Lee, tu pega o Jack Kirby. Aí eu falei no John Buscema e ele me corrigiu. Não, John Buscema não estava nessa geração. Eu falei, não, mas ele tinha a mentalidade dessa geração, né, de ser um trabalhador, do cara que não ser um fã de quadrinhos. John Buscema tinha essa mentalidade, nem conhecer quem era artista, né. Tem até uma história bem engraçada que um amigo nosso conta. Mas, anyway, e que o Roy, ele realmente começou essa coisa de trazer os fãs na segunda geração, de ser o nerd que começa a trabalhar, de ser um fã de quadrinhos, que já tinha uma revistinha, já tinha uma fanzine que escrevia pro Stan Lee direto, né, que entrava em contato com esse pessoal. E o Gardner Fox, se tu não sabe quem é Gardner Fox, vai pesquisar boneco, é só um dos caras que criou a Liga da Justiça. O Gardner Fox fez um personagem nos anos 60, em homenagem ao Roy Thomas, e tá nos quadrinhos do Roy Thomas, tá lá nos quadrinhos da Liga da Justiça, que é o Jerry Thomas, que já era uma figura muito conhecida na época, por ser um fã de quadrinhos, por escrever sobre quadrinhos, por fazer o que a gente faz hoje, que é essa coisa de fanboy, né, assim, ele já começou lá atrás, só que ele levou isso para a indústria, ele escreveu como fã. How about this one? I got another one for you. In Green Lantern #1, 1961, Roy said he wrote a letter. He has a letter in that issue, and he tells them that Green Lantern needs a sidekick. You got to give him somebody else. Blah 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 blah. The next issue, they gave him a sidekick. That was one of his first unknown co-creations, even though he didn't get into the comic. The next issue, they put that in there. Oh, that's one thing that you have in common. So you're both insistent guys. You're like always writing.
It's incredible. Então, em 61, na Lanterna Verde número 1, ele escreveu uma carta depois da edição, falando, o Lanterna Verde precisa de um parceiro. Ele precisa de um parceiro. Isso é legal, escreveu uma carta e tal. Roy Thomas? O Roy Thomas. Segunda edição, os caras deram um parceiro pro Lanterna. Então, tipo, é outra cocriação que não é acreditada que é do Roy Thomas. Que legal, cara. Lanterna Verde. Crazy. Pergunta pra emendando aí. Peraí, emendando aí essa questão aí do Barry Smith. E daquela época, então, né, dessa geração do Roy Thomas, Barry Smith, o Roy Thomas, ele já sabe que é um fã e que está engajado no movimento até hoje. Tem algum outro que ainda está engajado e que ele troca ideia e conversa e planeja coisa? So, about that, Roy Thomas is a fan, okay? He's in that. He is very in touch with all this universe of comics still. Is there any other person from back the 70s, from back that time, that is also like a fan, that is also in touch, that is also involved in all this stuff, just like you and Roy? Is there any other, I mean, from old times that you get? There are, like, that next generation, a little after Roy, were fans, like, like Jim Starlin, like a Jerry Conway. Those they were all fans, but not like obsessive fans like him. They were a little different. Gary Frederick. It's funny. Like those guys were fans. See, when Roy first started in 1965, when Johnny Romita was there. He knew Johnny Romita from drawing Captain America back in the 1950s. And when he went up to Johnny Romita, he said, I loved your Captain America stuff. Johnny Romita was like, how do you know about that? Like, what? Like, he was just so baffled that a kid. But, like, Roy was like a kid in a candy store. He acted professional, but he was like, I know what's going on here. They don't know the magic they gave the people, but Roy knew the magic. And that's why he was able to put the magic on the paper. And that's why Conan was so good, because nobody saw anything like that before. That was never done before. Think about that. When he did Conan and he did that whole sword and sorcery stuff, sure, they were the paperbacks, the decamp paperbacks and the Frazetta paintings and those stuff, but nobody put that into like the comic book. Stan Lee didn't believe it was gonna be good, and he never liked it. And here's a little quick thing. You want to say that to them, and I'll say a quick thing? Maybe, yeah. Então, ele tá dizendo assim, que nessa geraçãozinha que veio depois dele, tipo, o pessoal também eram fãs, mas não tão fãs como o Roy, porque tipo, o Roy Thomas, ele era obcecado. Tipo, em 65, quando ele começou na Marvel, o Romitão, o John Romita, ele tava lá, e o John Romita já tinha desenhado o Capitão América na década de 50, década de 40, né? As histórias do Capitão América lá mais antigas. E o Roy Thomas era um guri, chegou assim, eu adoro as tuas histórias do Capitão América, e o Romita olhou pra ele e ficou espantado. Como assim? Tu conhece as minhas histórias? Tipo, ele ficou, né, tipo, impressionadão. Como assim esse moleque aí? Porque ele era essa coisa, ele era uma criança numa loja de doce. Né, ele agia profissionalmente, mas ele estava, né, com o olhinho brilhando, assim, ele sabia a mágica que aquilo tudo levava para fora da editora, né, ele conseguia ver o que acontecia no mundo. Então, o Conan é o que é, porque ele viu que o Conan ia dar certo, que espada e feitiçaria era uma coisa legal, que as pessoas olhavam as pinturas do Frazetta a respeito do Conan, que são bem anteriores a isso, viam atrás, mas não tinha essa junção de trazer aquilo para os quadrinhos, e ele viu que o Stan Lee não gostava, não queria, mas ele botou, acreditou, e por isso que o Conan é essa marca que é hoje, né? Por causa dessa visão que o desbravador botou assim, do Roy Thomas no meio. Eu quero aproveitar. Quando eu entrei em contato com o John, eu entrei em contato através do Alex Magnus, da Red Dragon, que ele estava em contato para tentar trazer o livro do John, o The Barbarian Life, para o Brasil, né? Ele quer trazer e tal. E aí o Alex Magnus me passou e eu comecei, obviamente, a acompanhar o John, né, na rede social. E aí o John me passou alguns textos que ele escreveu. E me passou um dos textos mais bonitos que eu li nesse ano, que é um encontro que o John organizou com essas lendas, né?
A gente tá falando dessas lendas dos quadrinhos, né? Stan Lee, que além de ser aquele cara que é o criador de muita coisa, sempre sonhou com a Marvel no cinema e conquistou esse sonho, ele é grande responsável por isso, de alguma maneira. E o John organizou um encontro com o Stan. Tem uma foto lindíssima dele, do John, do Stan e do Stan Lee e do Roy Thomas, quando eles se encontram. Eu queria que o John escreveu um texto sobre esse encontro, né? Em que o Stan Lee ficou muito emocionado. Foi um encontro legal, né? Porque ele estava isolado, já estava mais, né, mais na casa dele e tal. Então eu queria que ele me falasse um pouco desse encontro de Stan Lee com o Roy Thomas e John Cimino, e que ele ajudou a promover, né? E esse texto tão bonito, que é um texto que está num blog, tem na internet, em que ele comenta sobre essa história, né? Essa relação entre o John, o Roy Thomas e o Stan Lee, que é uma relação tão bonita e tão profícua e tão lendária para os quadrinhos e a cultura pop do século XX. A gente não está falando só de quadrinhos, gente. A gente está falando, além dos quadrinhos, da cultura. Cultura pop. Roy Thomas é um dos responsáveis pela cultura pop, assim, pelo que tem hoje em dia. Do século XX. Tem que falar século XX sem Stan Lee e Roy Thomas. Tu não está falando da cultura do século XX. Eu falo isso como historiador. A história do século XX está marcada por esses caras. Tá? Então, eu queria que ele falasse um pouco sobre isso. Ele só tem, acho que tinha uma coisinha que ele queria adicionar no final, que ele pediu para eu traduzir o resto e falou antes de eu fazer a pergunta. Só tem uma coisinha. You wanted to add something right before I translated and before Marco talking about... Okay, what I was going to say, Conan might have not worked. I mean, because you got to think, Conan, that was kind of Roy wrote a comics version of Conan, but like, Conan, I don't know if anybody else wrote that it would have ever worked because he wrote it through a comic lens, and he put that and he adapted those stories in a comic version of them. It was absolutely genius how he did it, because Stan Lee didn't get it until issue number 4, what was Tower of the Elephant, correct? Tower of the Elephant. Now you got to remember something. Yeah. So, okay, hold on. The funny thing is, Roy kept telling Stan, like, this is getting good. You know, the reviews have been pretty good on this. And Stan was like, I don't like him. He's not like a superhero. He's only kind of strong. And Roy said, if I can let you read one issue, would you do it? And he said, okay. So he put Tower of the Elephant in his bin. And when Stan Lee read it, he thought it was okay. Yeah, it's okay. And that became the #1 comic that year. That became comic of the year that year. And that wouldn't have happened if Roy didn't write it in a way that comic people understood that. He took it to a totally different level. Funny you say that. Ele está dizendo, né, assim, que o Conan funcionou na Marvel porque o Roy Thomas, quando foi escrever o Conan, ele adaptava os contos originais do Howard através de umas lentes de quadrinhos. Ele adaptou com a linguagem quadrinística. O Stan Lee não entendia, não gostava, não achava que fosse dar certo. Ele só foi começar a perceber isso lá pela edição quarta edição do Conan the Barbarian, que é a Torre do Elefante, que já foi citada aqui inúmeras vezes. Eu até vou comentar isso com ele, né, depois aqui, das citações dela, e que ele pegou assim, se eu conseguir te mostrar uma história em quadrinhos do Conan, fazer tu ler uma, tu pode ler e me dizer, e o Stan, porque o Stan nem sequer lia as histórias, ele não gostava. Ele botou lá no escaninho dele essa edição, e o Stan Lee ok, mas ele começou a ver que a coisa dava certo. E a Torre do Elefante, acho que não é? Foi a história número 1 naquele dia, naquele ano, na Marvel. A história mais lembrada, mais citada, melhor história dele. Antes de fazer a pergunta, Marco, eu só vou dizer para ele essa coisa. The Tower of the Elephant, we've talked here in the channel, I don't know if you know that, we talked to Rusty Burke, that's one of the guys who organizes the Howard Days in Cross Plains. Patrício Luiné também falou. He's one of the guys, he's one of the responsibles for bringing back all the original Herbert Irving Howard originals to light. He organized all the books. We talked to Patrice Luiné, who is one of the biggest experts in Herbert Irving Howard in the world. He's a French guy. And the both guys, when we asked them, okay, how did you get to Conan? What was your first contact with Conan? Guess what they say? Guess what? Conan Barbarian #4,
Tower of Oh, the no, oh yeah. Look, okay. Both of the guys, they said that. Now I'm getting up here. Eles não colocam pastiche, eles não colocam lá Sprague de Camp. Quando se fala assim, quem é o cara que melhor entendeu Conan? Depois de Howard, vai Thomas. Os scholars, os especialistas falam isso. Então, quem somos nós? The guys from the scholars, the guys who study Robert Irving Howard their whole lives. When we ask them, okay, who better understood Robert Irving Howard and the character Conan? They are unanimous. They say Roy Thomas is not the Sprague de Camp, is not the pastiche, is not. Roy Thomas was the Robert Howard and then Roy Thomas, the narratives, and they always say twice. Pode, Duda, já estão ali, ó. And they're like this. I mean, Robert Howard and Roy Thomas right here. Of course. Like Howard started that world, but Roy made it more accessible for people. See, I got a theory here. You ready for this? This is gonna. I don't know how. Is this a kid show? So I'll have to. No. It's not a kid show. Conan is not for kids. Damn it. Okay. The difference. Do you notice everybody after Roy Thomas? They try to. It's almost like they try to mimic Howard and they try to mimic Roy. People try to do their own stuff, but it's never as good. And you know why? I'm going to tell you why. Because Robert Howard and Roy Thomas, when they were writing Conan, they had to write with their penis. Awesome. No, but now I know that's okay, but now I'm going to explain myself. Conan is testosterone. Conan is male. It's good. You have to just write Conan by the testosterone. It's like a rock and roll player. When a good guitar player will play, it's almost like sex. You know what I mean? Yeah. So if you know Robert E. Howard, when he was writing, he was fantasizing himself in that world. That's what he was doing. He was fantasizing. Right. This guy that could get the women, kill, slay the people. They were writing. He was writing with this penis. I mean, he had that. It was the visceral. Roy Thomas. And it's funny. I asked Roy this, and I said, Roy, when you were writing Conan, did you ever write because you had a like? And he goes, no. He says no. He goes, I just wrote it. But he could translate it. He could get that out. This little man, Howard was a big guy. Roy was this little man that could embody that, and he could produce that testosterone to do it. People today, it just sounds like they're trying to be Roy, or they're trying. I'm sorry, Aaron, all these new people, they do good work. They're talented people, but it isn't. There's that gap there. I'm sorry. It's Howard and Roy and then everybody else. I'm sorry. That's just the way it is. And I don't want to sound biased, but I'm sure you can ask 9 out of 10 people and they say the same thing. Yeah. Então, eu só falei para ele, né, que todos os maiores especialistas que a gente já entrevistou aqui no canal, quando a gente pergunta qual foi o primeiro contato com o Conan, todos eles citam a mesma coisa que ele falou, que é a Torre do Elefante, né, que é a história foi número 1, que é a mais conhecida, que é por aí, e aí ele complementou, assim, falando, né, que a gente fala, né, que também falei para ele que quando a gente pergunta qual é a pessoa que melhor entendeu o Robert Howard, todo mundo fala também, é a história, foi o Roy Thomas, os pastiches, as mesmas histórias originais, quem entendeu o personagem, quem entendeu o autor é o Roy Thomas. E ele falou assim, então eu vou te dizer por quê. Aí ele falou, sabe por que o Roy Thomas entende tão bem o Robert Howard? Porque tanto o Roy Thomas quanto o Howard, aí ele perguntou se isso é um programa de criança, eu falei, não, cara, porque Conan não é para crianças. E ele falou, falei, Conan não é para crianças, porra, falei para ele. Então eu vou dizer, porque tanto o Roy Thomas quanto o Robert Irving Howard, eles escrevem com o pênis. Escrevem ali, e ele falou, calma que eu vou explicar. Ele é um cara vigoroso. Faz sentido, cara. Faz sentido. Então, assim, ó, tem que ser uma coisa assim, tu tem que escrever com essa coisa, né? E o Robert Howard, ele era uma pessoa vigorosa, né? Nas palavras do Rustin, um cara maior que a vida. Ele era vigoroso, ele era amplo, ele era um cara grande. E escrevendo aquele, ele fantasiava ele mesmo no Conan.
Ele se projetava no Conan, o Robert Howard. E o Roy Thomas, de certa maneira, também. Ele era um cara pequeno, porque ele é baixinho. O Robert Howard é um cara gigante. O Roy Thomas é um cara pequenininho. Mas ele conseguia produzir essa textura. E o John Cimino perguntou para ele assim, vem cá, tu escreve o Conan assim, desse jeito, assim, porque tu tem isso dentro de ti? E ele, não é por aí. Eu só escrevo ele, né? Ele conseguia projetar essa coisa. Não é que ele tinha essa raiva, essa fúria assim, dentro. Eu escrevo. Não. Por isso que o Conan funciona. And we agree on that. I mean, Conan is a vigorous character. E astuto. O Roy consegue fazer o Conan vigoroso e astuto. A astúcia do Conan do Roy é muito, 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 muito superior a muitos pastiches que eu li. That's one thing Marco just added. Conan, Roy Thomas Conan is vigorous, is brutal, but is witty, is intellectual, intelligent, he's one of the few guys, one of the very few guys that can make a Conan brutal, vigorous, violent, but not barbaric, like right. No, one-dimensional. Yeah. He's not just a stupid pile of muscles with a sword. He's very, methodical, strategical. He's very witty. He's a thief too. He's a thief. Yeah. So he has to be savvy. He has to be. And here's another thing. Like, I don't know if anybody knows this, or maybe some of your viewers might know this, but in What If number 13, the one with Conan, you know the What If Conan walked the earth today? What If 13? Do you know that one? Os 13? What If 13? What if? Yeah, we read. I mean, there are two of that. I mean, the one é What If 13. O que aconteceria se o número 13, quando Conan anda na... eu não vou lembrar que número é. Is the one where he turned out to be a pimp with a leopard? Is this one or is the other? Because there are two of them. Yeah, the first one, What If 13? What if Conan walked the earth today? We've read that. The one that I remember the most is when, in the end, he becomes a pimp with a white suit and stuff like that. No. That's the second What If. That was another one. But people should know the girl. You know the blonde girl, the cab driver. Yeah. Eu sei o que ele vai falar. That's Roy's wife. That's Roy's wife, Danette. He told John Buscema to draw her, and Roy has all the original art for that, and to draw. And I love how he had Conan make love to his wife, because Conan would do that, right? See, he was writing with his dick. Que ele fala que o que aconteceria se, né, What If 13, a primeira versão, Conan vem parar no presente, no caso, no século XX, lá da época, e que a loira que ele encontra no século XX é a esposa do Roy. Ele falou assim, o John Buscema, na época, desenhar a esposa dele. Ali, ele tem os originais, até hoje, o Roy Thomas. E aí o Thomas, basicamente, porque o Conan ia conhecer a menina, e o que o Conan ia fazer com a menina? Ia creu na menina. Então, basicamente, o Roy Thomas fez o Conan transar com a mulher dele. Por quê? Porque ele escreve com o pênis. Né? That's why. Agora, voltando lá na pergunta, né, que o Marco fez lá atrás, quem tá ouvindo isso aqui, qual é a pergunta? Volta lá para trás, dá a pergunta. Não, vamos refaz a pergunta de novo. A pergunta é a do encontro do Stan com o Roy, né, que o John organizou. Isso. Então, John, John, there is this in your books, né, you know all the legends, you travel with Roy, and in your blog, you wrote a beautiful account on that meeting that you promoted. A very emotional and very touchy and very beautiful account that you helped promoted between Roy Thomas and Stan Lee a little bit before Stan Lee left us for another galaxy. What can you tell us about that? You see that this beautiful picture, one of the last. I mean, I think it was the last picture of Stan Lee. It was the last picture ever. What can you tell us about that? What can you tell the Brazilian audience to us about that? How did that happen? How was to be between those two
greater than life legends. I mean, that helped shape the culture of the 20th century, because these two guys, they helped shape what we know nowadays as pop culture. They did that. How was that? That it was my greatest gift to Roy and Stan, because I look at it this way. What did they give me my whole life? They gave me the ability to dream, you know, like to be something, to be better in life, to be like a superhero, you know? Yeah, so good. So what people should understand is when Stan Lee at that time was in a dark place, and he had a lot of bad things happening to him, and a lot of bad things that have happened to him. And for the last few months, he didn't want to see anybody. He actually, you know, after his wife died, he wanted to basically die. Yeah. But since 2016, I wanted to get them, Roy and Stan, together. But because of some of the people that were in Roy's life, I couldn't make that happen. So finally, when the state and the legal people came in and they separated him, I got in touch with somebody that knew Stan's handler, whose name was John Bowlerjack, who has become a good friend of mine. Great guy. He's a young kid that actually cared about Stan. Didn't want him just for his money. So when I got to talk to him, I said, we have to get them together one more time. And he said, we have to do this because Stan Lee he might not be here much longer. Mm-hmm. So I call up Roy and I said, I did it. I go, we're going to go in 2 days. We're going to go. This was going to be on Saturday on the 18th. Roy was so happy because he hadn't seen Stan in a long time. And the last time he was at his house was like in the 80s, like just for a short time. So anyways, we get there. Stan Lee didn't want to see anybody, but he wanted to see Roy. And I knew he was going to want to see Roy. So I'll tell you something. When we went to the house, the first thing you see, you have to remember, Stan Lee was, you know, depressed. He was very depressed and stuff. And when he saw Roy, he goes, I saw him smile, this big smile. And Roy goes, how you doing, Stan? And Stan said, you know, getting to 100 isn't what it was always cracked up to be. But when he smiled and he had a little bit of light in him, I said to myself, I get emotional when I think of this. I said to myself, that is my gift to these two, to get them together one last time. And they had a great time, and they were just talking about things. And I ended up when Roy called me into the room, Stan Lee goes, how you doing, John? And I was like, oh my God. So Stan Lee held my hand and he said to me, I want you to take care of my boy Roy, because he didn't want what happened to him in life, what was going on with him, to happen to him, to Roy. And you know what I said to Stan? I said, Stan, I love him. He is my brother. I go, I will protect him. I'll be with him forever. And Stanley said, God bless you. He goes, take care of my boy Roy. And I sat down, and while Roy and Stan talked a little more, I was sitting at the feet of I was at the top of Mount Olympus, and I was sitting there, and I said to myself, how did I get here? I can't believe that I gave them, that I made this happen, like I did. And it took me back to all those years when I used to read the comics. And like I said, they made me happy. Now I could make them happy. And then sure enough, when we left, I said to Roy, I don't think he's going to make it till the end of the year, because he was very cold. And literally less than 48 hours later, less than 40 hours, Stanley left this earth. It was like he wanted to see Roy, the last thing, and he went. It was incredible, because it was so sad and heartbreaking, but I was so happy that I gave Roy that chance. I gave him that gift to go back to Stan, and I gave Stan that happiness that he didn't have. And then when it's like he could go in peace. You talk about a comic book or a comic story, that is one. And
am so proud to have made that happen. And like I said, it was my gift to them. Então, vamos lá. Bastante coisa, vamos lá. Vamos lá. Não, é bastante coisa, mas é legal, cara. Então, falando desse encontro, né? Ele diz assim que como ele enxerga isso? Para ele foi o maior presente que ele poderia dar para o Roy e para o Stan Lee. Eu até fico um pouco emocionado falando isso, porque ele fala uma coisa que eu sinto, eu acho que todo mundo que assiste a gente, né? Todo mundo que gosta disso sente. Porque durante toda a vida dele, o que esses dois caras deram para ele? Deram a oportunidade de sonhar, né? Deram sonhos para ele, né? Sonhar, deram modelos para tentar ser uma pessoa melhor, para tentar ser um ser humano melhor, para, né? E é a maneira que eu também vejo quadrinhos, Duda, né? Falando agora, também, que é, né? Assim, quando a gente lê quadrinhos, quando a gente lê as histórias do Homem-Aranha, do Super-Homem, do Capitão América, de toda essa gente, assim, né, eu misturo nessas coisas do Batman, não interessa se é Marvel ou se é DC, a gente sonha ali um pouco e a gente quer ser gente melhor, né? É isso. E era o melhor presente dele, eu fico bem difícil. I'm getting emotional, just tell your story, dude. Thank you. Me too. Aí... Porque naquela época o Stan Lee estava num lugar muito ruim, né? Muita coisa ruim estava acontecendo com ele, né? Quem conhece a história de todas as batalhas judiciais, estavam bem difíceis. E ele já tentava fazer esse encontro dos dois desde 2016, só que as pessoas que estavam cercando o Stan Lee na época deixavam ele muito impenetrável, o Stan Lee estava muito isolado. E depois que a mulher dele faleceu, a John, ele basicamente queria morrer também, né? Foi a companheira dele durante a vida inteira e ele ficou muito depressivo, ficou muito complicado. Então aí, né, quando as pessoas, né, os advogados, os responsáveis conseguiram afastar essa gente ruim que estava na volta do Stan Lee, né, que estavam privando ele disso tudo, foi aí que ele conseguiu acesso ao Stan, né, muito por intermédio da pessoa que estava cuidando dele, que é o John Roller Jack, que é o guri que realmente se importava com o Stan, que cuidava do Stan, né, conseguiu armar. Ele falou, ele conseguiu fazer o encontro, foi num sábado, dia 18, e ele conseguiu e falou pro Roy, consegui, Roy, vamos lá, né, porque o cara falou que o John, que é o cara que cuidava do Stan, falou, olha, e acho que a gente vai ter que fazer esse encontro logo, porque eu não sei se o Stan ainda vai durar muito não, viu? Ele tá muito depressivo, tá muito debilitado, né, física e até emocionalmente. E aí eles conseguiram fazer, foram. E quando eles chegaram lá, né, quando eles abriram a porta, assim, foram chegar no Stan, que o Stan tava fragilizado, tava depressivo. E aí, quando ele olhou pro Roy Thomas, ele abriu um sorriso, assim, né? Abriu um sorriso e tu pôde ver, assim, o olho brilhar, assim, a vida voltar um pouquinho ali e realmente ser feliz, assim, falar, ei, como é que tá, Roy? Como é que tá? Hey, my boy, como é que tá, Roy? E ele, e aí, Stan? E eles foram conversar. E o John fica muito emocionado quando ele fala isso, né? Porque ele sentou lá, eles foram conversar, porque o presente dele, esses dois fizeram tanto, assim, pela vida dos dois, né? Pela vida do John, como fez pela vida de todo mundo que lê quadrinhos, né? Como toda criança que lê quadrinhos se emociona muito. E que ele sentou lá, os dois estavam conversando, ele ficou ali assim, olhando aquilo, e levou ele de volta para quando ele era uma criança, que lia as histórias, e toda a inspiração que ele pegou das histórias, e todas as lições, e tudo aquilo, a fantasia, os sonhos. E, pô, como é que eu cheguei aqui, cara? Eu fiz essas duas lendas, né, os dois ídolos se encontrarem, foi meu presente para esses dois caras. Ele falou para ele na cabeça dele, cara, esse é meu presente para vocês. Vocês me deram tanto na minha vida, eu tô dando isso para vocês agora, esse último encontro, né, essa última despedida aí para vocês. E quando eles estavam indo embora, que o Stan Lee chegou assim, né, pegou a mão dele assim do John e falou assim, tu cuida do meu garoto Roy, you take care of my boy Roy. E aí o John falou assim, cara, eu amo esse cara. Porque ele sabia, assim, o Stan Lee sabia que aquilo que estava acontecendo com ele, na vida dele, toda aquela gente ruim, toda aquela pessoa, todos os interesses envolvidos, que aquilo muito provavelmente poderia acontecer com ele. Então, toma conta e fala assim, cara, esse cara aqui, eu amo esse cara aqui é meu irmão, eu vou estar sempre do lado dele, apoiando ele, fica tranquilo. E o cara e ele falou pro John assim, que bom, então assim, que bom, God bless you. E aí eles foram embora, e aí tipo 40 horas, menos de 48 horas depois,
o Stan Lee deixou a gente, né? E que aquilo foi uma despedida mesmo, foi um presente, assim, que, tipo, ficou a impressão de que o Stan Lee tinha que ver o Roy, tinha que ter essa alegria para poder ir embora. E eu fico, I'm getting emotional. Dude, you're making me cry, damn it. It's beautiful. Because It's we feel that. I mean, when you say that Stan Lee and Roy Thomas gave you dreams, dude, that's the way I feel. You know, Yeah. they give me dreams, they give me hopes, they make me want to be a better man, a better person. That's how we all feel. I mean, you said that, and Yeah, and that like I said, that was my gift. But Roy wrote to me when he wrote the big Stan Lee book. He wrote a little dedication to me, and he said, when me and Stan needed you the most, he goes, thank you so much. He thanked me, but he said, when me and Stan needed you, because forces were keeping them apart, and I got them together. And when it happened, like when Roy wrote that to me, it really meant something to him. And I think in the end, it's my love for him and Dan, and like our bond became even greater, you know. And Stan Lee gave us that gift too. ele tá falando que no livro dele tem uma dedicatória que é para ele quando ele e o Stan mais precisavam, né? E que isso pegou e fez o bond, né? Fez a união deles ficar muito mais forte, né? Essa amizade, assim, que é uma coisa que o Stan fez isso, que instilou essa paixão por quadrinhos no Roy, no John, em todo mundo, né? E o Roy ajudou a construir isso, então que it's strong, dude, that's strong. Ô, Duda, fala para ele que o pessoal ficou emocionado, assim, com essa narração, assim. Pois eu quero até... A galera... Espera aí só um pouquinho, para o público, isso aqui, é que o John Cimino escreveu um texto da gente nesse blog que eu tô... Opa! Nesse blog que eu tô mostrando aqui agora, tá? E embaixo, tá? E esse texto, né, ele conta exatamente tudo o que ele falou aí. O texto é lindíssimo, lindíssimo. Eu li, eu me emocionei demais quando eu li. E o link é esse que está embaixo aí, tá, gente? Você está vendo embaixo aí, ó. HeroEnvyBlogspot.com, tá? Quem tiver interesse de ler, pode ir lá, que é muito bacana, tá? Just to tell you, our audience got really emotional. The guys are, the big guys are getting emotional. All the barbarians. You know, that male sweat. I mean, we say that men don't cry. They have those male sweat here. Yeah, I don't cry. I mean, I'm sweating through my eyes. Como não chora. Yeah, eu falei para ele, né? Homem não chora, homem sua através dos olhos. Another thing how I can take it to my life is like a moment like that. That is part of history now. That is in the book. That's in his biography. When people write about Stan, they write about that last moment. But now I can show my daughter that she can dream and anything is possible. Because who would have thought a kid from Boston would put these two giants together and give them that love? Now she can achieve anything because that moment opened up everything for her, and so it can even anything to any other fans or anything. It makes you think that, look, I'm no special than anybody else, but I just had passion and I love this stuff. I love him. That's why I love Roy. I love what he's done for me, but I also love the industry. I love all those other people. When I've met Chris Claremont, Jerry Conway, all of them, I've met them all. They all gave me the ability to be something more. But I put my thumb on this industry, and I had nothing. I don't draw, I don't write, I don't make comic books, but I put my thumbprint on this industry, and I gave Stan Lee that moment he needed to be happy, and I gave it to Roy, and nobody can take that away. And I did that. So it shows my daughter that she can do anything, and your kids, anybody, that anything is possible. O que ele acabou de dizer? Que quando as pessoas escrevem biografia ou quando escrevem sobre os momentos, sobre a vida do Stan Lee, que eles falam desse momento e que ele fala isso para a filha dele, que ela Peraí, Duda, a filha dele é essa aqui, olha, eu vou colocar aqui na tela aqui. Is that your daughter? That's my daughter, yeah. Ela mesma. And that's the book. That's the book.
See, that's uma leitora aí, uma leitora. Roy Thomas, right? Yeah, Roy sent that to me. Que o Dan escreveu, que foi o Dan, que ele botou lá, quando o Stan e eu mais precisamos. A dedicatória tá assim, tá ali. Pô, que lindo, cara. Show. Ele fala para a filha dele que ela pode ser capaz do que ela quiser fazer, que o que ela quiser conquistar, ela vai ser capaz. Porque quem diria que um guri de Boston seria capaz de colocar aqueles dois gigantes juntos, né? Que conhecer toda essa gente da indústria, que ele é apaixonado, que ele ama o Roy Thomas, que ele ama a indústria, que ele sabe que todo mundo que ele conheceu dessa indústria, do Chris Claremont, do Jerry Conway, sabe, tipo, que ele conseguiu fazer isso. Um fã chegou lá, que ele tem o dedão dele, né, a impressão dele, que ele deixou a marca dele nessa indústria, mesmo sem desenhar, mesmo sem escrever, né? Ele conseguiu deixar essa marca dele, que ele conseguiu dar esse presente para o Stan Lee nos últimos momentos dele, assim, dar essa alegria quando ele mais precisava, de ir lá e dar esse momento legal para ele, que isso ele fez. Que ele fala isso para a filha dele, que olha, que eu não sou especial, ele fala, eu não sou mais especial que ninguém, eu não sou diferente de ninguém, eu sou um cara normal, e eu fiz isso. Então, tu também consegue. Zerou a vida. Aqui no Brasil, né, a gente fala, ele zerou a vida, quando ele botou o Roy daí. Zerou a vida. Literalmente, certo. Tem uma pergunta aqui do público, tá? Eu vou colocar na tela. O que o Cimino pode falar da relação do Roy e Buscema, uma das maiores duplas dos quadrinhos? Okay, that's a question, John, from our audience. What can you tell us about the relationship between Roy Thomas and Big John Buscema, one of the greatest teams the industry has ever had? What can you tell us? Well, as you know, John wasn't a big superhero guy. Like, he didn't like to draw his worst to draw was Spider-Man. He hated to draw Spider-Man. Because of the too many webs, right? Because of the he hated it. But with Roy, like he liked that world, like the Conan stuff. Like, that was more his thing. And I don't know if anybody knows that, but John Buscema's last work ever, but it never got printed, was called JLA Barbarians. It was in 2000. He never finished it, but it was all the Justice League as barbarians and all that stuff. And Roy wrote it, but John died and it never got finished. So it's kind of ironic that he loved the Conan stuff, like to do that world and stuff, but and then his last work with Roy would have been the superheroes as the barbarians. So I thought that was cool. But John was a draftsman. He was a genius, but he was never a fan of that stuff. He did the job. He did it so well, but Roy saw the difference. Like I said, Roy is a fanboy. He sees the magic in it, where John was just doing the work. Yeah, that's what I said because he was of like the second generation, but he had the mindset of that first generation. I mean, he's just a worker of the heavy industry of things. Então, o que ele disse? Que o John, ele não era um fã de super-herói. Ele não gostava. Tipo, ele odiava de desenhar o Homem-Aranha, mas detestava. E eu já li que é por causa daquele monte de teiazinha no uniforme, aquele era um saco de botar. O John Buscema odiava. O Conan era mais a praia dele, ele realmente gostava da coisa do universo bárbaro do Conan. E uma coisa que muita gente não sabe, que o último trabalho do John Buscema que não foi publicado é Liga da Justiça Bárbara, The JLA Barbarians. Ele fez a Liga da Justiça como bárbaros. O Roy escreveu e o John desenhou, o John Buscema. Mas isso nunca chegou a ser publicado, porque ele realmente gostava. Porque o John, ele não era um fã que nem o Roy Thomas. Não, né? Ele era profissional, ele era um baita de um artista, ele fazia o trabalho muito bem feito, mas ele não estava envolvido naquele trabalho, ele basicamente ele fazia a arte dele, e é isso. Eu até comentei, né, que foi daí que eu falei que ele era um cara da segunda geração, vamos botar assim, né, dessa indústria, mas ele tinha uma mentalidade da primeira, né, do cara que trabalha, ele não era o fanboy, o nerd, que leu os quadrinhos. Operário mesmo, né? Ele era o operário da indústria, ele era o cara que ia lá e fazia o troço bem feito, e é isso, né. Mas Here's something a lot of people don't know. The very first Marvel and DC crossover, that big treasury of the Wizard of Oz, I don't know, that was the very first time DC and Marvel collaborated.
John Buscema drew every single panel without a script. He did that all from his head. When he gave Roy the final, Roy dialogued it. He did that all from his head, the entire book, no script. Então, assim, um primeiro crossover Marvel DC foi uma edição gigante do Mágico de Oz, que o John Buscema desenhou todo da cabeça, não tinha roteiro. Ele desenhou, e depois ele deu para o Roy Thomas botar os diálogos, né? Foi um semi-Marvel Comic, Marvel Way of Comic, né? Invertido. Foi um semi, porque tipo, é o plot, vai, desenha, depois volta. Não, lá só foi. Ele desenhou tudo e depois deu para ele. Ô, Duda, dialogar. Eu pensei uma coisa agora, puder fazer. O filho do Alcala, o Alcala Júnior, me perguntou uma vez, a gente conversou com ele, eu perguntei, cara, tu tem interesse em conversar uma hora com o Roy e tal? Ele falou, cara, eu queria muito falar com o Roy. Aí fala pro John isso, assim, daqui a pouco... Porque ele adora o Roy também, assim, ele tem uma idolatria pelo pai, obviamente, pelo trabalho que o pai dele fez, a gente entrevistou ele, e ele fala muito que o pai dele gostava muito de trabalhar no Conan. I don't know if you are aware of that, but we talked here, we had a live with Alfred Alcala Jr., the son of Alfredo Alcala. Yeah, I know who you're talking about. Yeah, we talked to him. We had a great live with him, a great show with him, and he said that he would really like to sometime talk to Roy Thomas, because his father, the late Alfredo Alcala, the big Alfredo Alcala, he liked a lot to work with Roy Thomas, to work with the texts and with the art of John Buscema and all of that, and he would really like to sometime to get that. Just if you can tell Roy about that, I mean, he would really like to get in touch sometime with Alcala. Well, just so you know, Roy's watching. Roy's either watching right now or he's going to watch this whole thing. Okay, so he's going to watch this episode. Yeah. I mean, when we had this live with him, he showed us lots of original drawings of original art. Foi muito legal. I mean, beautiful. If you have the opportunity to watch it, I was there making that too, so you understand everything of the. What I'll try to do. See, a big reason why Roy doesn't do these things is not because he doesn't want to. It's because he doesn't have his internet doesn't work that well in his house. He lives in the middle of nowhere. I get asked for interviews with Roy all the time. Last time I went to his house a few weeks ago, we were going to do a big interview with Mark Evanier. He was Jack Kirby's helper there, but it just didn't work out because it was all sketchy and all that. And I told him, cut. Yeah. He doesn't have good broadband, but I'll tell you what. What I'm going to have to do is next time we go, I do a lot of our interviews when me and Roy get together and we go out, and then I'll have people talk. The next time we go, what I can do is set something up so then me and Roy could be together, and we can try to get in touch with you, and you can have a little fun, and you can see me and Roy wrestle around. You can see how he really is. Please do it, dude. I'll try. Yeah. Please do it. But let me tell you this, though, like you were talking about Conan, just so you know, coming from Marvel very soon is the king-size Conan. And it's a lot of short stories from a lot of people. And Roy has 10 pages in there. And I got to keep my hush, but it looks great. The artist they got is great, and the story's great. You'll like this. So there's 10 pages more of that's coming. And I'll tell you, this year we were supposed to speak at the Robert E. Howard estate. We were going to speak there. Roy was the guest of honor, but because of the pandemic, it got canceled. But we rescheduled. We'll be there next year. And I want to get a picture of Roy on his bed. I want him on Robert E. Howard's bed looking at a Conan comic. I would love to get a nice picture of that. Awesome. And they'll let him do that. But I can't say anything, but
there's something coming. Something coming I'm working on right now that is going to be huge, huge, huge in the Conan. Nice. If I can make this happen, I made Stanley and Roy Thomas happen, but if I can make this happen, I have to be hush hush. Nice. Something big is going to happen. Nice. And it has to do with Conan. Nice. Então, voltando lá, ele falou que ele adoraria assim, essa coisa de fazer mais entrevistas com o Roy e tudo mais, só que lá onde ele mora no meio do nada, a internet dele é um saco, é muito ruim a internet dele, e que eles tentaram fazer uma dessas lives, uma dessas entrevistas com o Mark Evanier, pô, o cara que escreveu o Gru junto com o Sérgio Gomes, que era assistente ele só foi assistente do Jack Kirby, só, né? Jack Kirby, nada demais. O cara que desenhava aí. Aquele cara que desenhava o Jack Kirby. The King. E a coisa vivia dando corte, vivia cortando, ficou toda ruinzinha, mas ele falou que o que ele pode fazer é que ele sai muito, e que nesse momento ele pode pegar e armar alguma coisa e mandar pra gente, tamo aí, vocês querem interagir com a gente? Claro, eu falei, pá, por favor, faz, claro que a gente quer. E ele falou assim, e complementando, que ele não pode falar, que ele não pode falar. Nós queremos. Que tá para sair agora o King Size, Conan King Size, que tem 10 páginas do Roy Thomas lá, uma história de 10 páginas, que a arte tá a furapateca, tá assim, tá muito boa. Tá, novidade do fórum para vocês, crianças. Tá uma coisa de louco. E que a gente aguarde. Porque assim, tem coisa boa vindo aí. Que ele tá fazendo um negócio, tem coisa grande envolvendo Conan, envolvendo Roy Thomas. Que ele, assim, que ele falou assim, que ele conseguiu fazer o encontro do Stan com o Roy Thomas. Se ele conseguir fazer isso que ele tá querendo fazer, it's gonna be big, vai ser grande. Então assim, fingers crossed, ok? It's gonna be big, it's gonna be huge. Huge. Entendeu? Assim, pessoas, algo do Roy e do Conan vai acontecer, fãs de Conan brasileiro. Vai ser... Primeira mão no Fórum Conan, hein? Né? Tem uma pergunta, até relacionado às histórias. Porque aqui, vamos te falar uma coisa, para quem está dizendo, porque aqui a gente tem conteúdo original, entendeu? Aqui o buraco é mais embaixo, aqui a gente faz, a gente vai atrás, a gente noticia e a gente traz gente que faz, tá bom? Dado o recado? Duda, tem uma pergunta do Afrânio, que é um cara que já foi entrevistado aqui por nós, e ele perguntou o seguinte: na entrevista escrita que o Roy Thomas deu, ele reclamou de escrever essas últimas histórias para a Marvel, histórias muito curtas, uma história dividida em 2 revistas e uma outra só de 10 páginas. Como é que o Roy falou? Só botou o dedo na água. Ele queria mergulhar mais. Aí ele pergunta o seguinte: sabe-se dizer se tem algo maior planejado em mente? Bom, então acho que já está respondido, Afran. Está respondido lá. A pergunta já está respondida. Né? Deixa eu falar isso para ele. There is this scholar that we had an interview here, Franio Tegal. He wrote a book about Conan and the philosophy, and he had a question also. That in the interview, Roy Thomas was not that happy. I mean, he was happy for writing Conan, but he was not that happy because he only had like two issues and then a 10-page. And then Afrânio, he wanted to know if there was something bigger coming about Conan. And so I think that question is answered now. Well, hold on. What is big I have working on has nothing to do with comics. Nothing to do with comics. It's big, but nothing. Now, it could eventually come into comics, but I'll tell you this right now. Roy wants to write Conan. But, yes, he wants to write Conan. And I'm putting this out there right now. He should write Conan. Nobody else should write Conan. He must write Conan. Right. But he does want to write Conan. And we put that out there. But there's so much red tape. There's so much. Marvel is a different thing now. You know, it's not the same and stuff. And not to take away from Mr. Zeb, but
Roy would love to write Conan again, and I would love for him to write Conan again. The other thing I want him to do is biography. So if Roy, you're watching, do your biography, for crying out loud. Traduz isso bem, o Claro, só antes traduzindo, né, falando da outra vez, ainda outra pergunta, que faltou um trechinho só de eu falar, que o Roy, ele estava marcado para ir em Cross Plains, no Howard para fazer um painel lá, os dois falar a respeito do Conan, que não rolou porque esse ano por causa da pandemia, mas que ano que vem ele vai ir. E eu também. Ele vai ir, ele quer bater uma foto do Roy Thomas na cama do Robert Howard lendo o gibi do Conan. Ele vai fazer isso. Essa foto fala que se eu vou estar lá, hein? Eu vou incomodar o Roy lá. E vai ser genial. Então, Afrânio, a pergunta é só complementando. O que tem de grande para vir aí do Conan e com o Roy não é quadrinhos. É grande, mas não é quadrinhos, ok? Com relação a quadrinhos, né? Com relação é grande, mas não é quadrinhos. Com relação a quadrinhos, é grande. It's big. Uma série, um filme, um documentário? Um documentário, uma série. Alguma coisa. Honestamente, ele não vai falar e nem eu quero. Eu gosto de ser surpreendido também, não gosto de spoiler. Então, assim, o que ele disse agora é que é o seguinte, que o Roy Thomas, ele realmente quer escrever o Conan, que ele quer muito, que ele deveria, que ele gostaria, que ele quer, e que ele tá botando isso pra fora. Só que hoje em dia na Marvel tem muita fita vermelha, red tape. O que é isso? É muito censurado, tá muito censurada a coisa na Marvel. A Marvel não é mais como ela era. E tipo assim, nada contra o trabalho, por exemplo, do Jim Zub escrevendo, só que tá diferente, tá um pouco. É que é talvez um outro público, uma outra visão de mercado, sei lá, mas tá diferente. Mas ele fala assim que o Roy Thomas gostaria, queria e quem sabe? Né? Acho que está respondida outra pergunta de um fã que perguntou sobre o que o Thomas achava e ele achava da Marvel hoje. Acho que está bem respondido também. Tá diferente, né? Tá diferente. E se der, a gente percebe isso. Bom, então eu quero perguntar agora, então, o Duda, sobre como é a amizade dele com o Roy. Bem direto, né? Ele convive com o Roy, ele frequenta a casa dele, eles jantam juntos, almoçam juntos. Quando ele dá uns tiros lá na fazenda. A gente vê um monte de fotos dele com o Roy. Being really straight, how's your friendship with Roy? How's that? Are you always together? I mean, he comes to your place, you go to his place, you have lunch together, you shoot sometimes. How's that? Okay, people ask me, like, what is he, like your father or your grandfather? I say, no, he's my brother. He's my brother. He's a brother. He's my brother. And Dan, his wife, is our mother. She keeps us straight. We sometimes we're like two kids and stuff. But yes, he's a wonderful person. They're both genuine people. That's what makes them so special, is that none of his fame or none of his adulation, he never changed him. And he doesn't even know. He said this to me one time before. When I would tell him about stuff, about the industry and all that, he would say, John, I'm just a farm boy from Missouri. I don't know these things. That's him. That's Roy Thomas. Então, assim, aqui, ele é o irmão dele. As pessoas perguntam isso bastante, né? Como é que ele é teu pai? É teu mentor? O que ele é? Não, ele é meu irmão. My brother, my bro. Né? E a mulher dele também. Que os dois, assim, que eles... É essa relação, que eles estão juntos, que eles fazem as coisas, que eles são muito incomuns, mas que eles são pessoas muito honestas e muito verdadeiras. Né? E muito humildes. E que às vezes ele conversando de coisas, assim, né? Com o Roy, aí o Roy Thomas fala... Não sei, John, eu sou só um guri, eu sou só um caipira, um guri fazendeiro do Missouri, eu não sou um farm boy from Missouri, um guri fazendeiro, um caipirinha, né, um piá, vamos botar assim aqui do Sul, que eu sou do Rio Grande do Sul, né, pessoal do resto do Brasil, eu sou só um piá do Missouri, né, eu sou só um guri, não sei dessas coisas. Humilde. Like, I know so many people in the industry, from celebrities to what? They don't make people like him anymore, you know? No ego. Okay. He's just, him and Dan are just normal people, hardworking people, and very honest people. And we have a small circle.
and I protect them because, like I said, Stan Lee told me, and I will do that because nothing will ever. The industry can be it can be bad. It can be a bad, tough industry. But none of that. I will protect him from that, and none of that will come to him because, like I said, they're my family, and so I protect them, and I won't let any of the bad stuff come to them. Então que ele fala, né, que é bem isso, que ele e a mulher são pessoas muito honestas, é tipo assim, que ele conhece gente, celebridades até o mais baixo escalão, assim, na indústria toda, e pessoas como o Roy não se fazem mais, uma pessoa que não tem ego, no ego, né, não tem ego, que tanto ele quanto a mulher, que eles são pessoas muito humildes, muito honestas e muito sinceras, e que eles têm um círculo pequeno, assim, fechado, né, que eles são família, e que o John protege eles, porque a indústria pode ser muito ruim muitas vezes, né? Essa coisa da indústria, a gente sabe, né? A gente vê, a gente percebe. Os parasitas que ficam na volta, que só querem... A gente viu, né? Quem acompanhou toda a coisa legal do Stan Lee, a gente sabe o quão viciosa pode ser, né? O quão vicious pode ser a indústria, e ele protege eles, porque o Stan Lee falou, tu protege meu guri aí, e aí ele protege o Stan Lee, protege o Roy, dessa coisa toda, ele é muito protetivo a proteger a família, são a família dele, do John. Let me tell you the other thing I can say. My best moments with Roy, though we have with the fans and all that, to see him work and all, my favorite moments with him is when me and him are in hotel rooms and we talk all night long about life. Those are my favorite moments with him. All that we'll talk all night long about things. Então ele falou assim, aqui dos momentos favoritos que ele passa com o Roy, tipo de encontrar fãs, ir à convenção, assinar, bater foto, né, tal, conhecer celebridades, que os melhores momentos para eles, os momentos favoritos que ele passa com o Roy é no quarto do hotel, quando eles estão lá e eles conversam, tipo assim, ó, a noite inteira, ficam trocando ideia, conversando a noite inteira sobre tudo, entendeu? Esses são os melhores momentos, Bacana, cara. Eu já imagino o quanto que isso deve ser foda. Você, fã, poder conversar sinceramente com o seu ídolo, sem puxar saco. Sem puxar saco e sem vangloriar, artificialidade, sem máscara. Sabe? É simplesmente o cara conversando com o cara que ele gosta de ver as histórias, ler as histórias. É o bro ali. O bro, Ronan said and Marco just added, I mean, it must be, let's say, awesome to have that, to really, I mean, you being a fan, to be able to, I would say talk, but to chat, let's say, to really talk with your idol, with a legend, with someone that you know everything about, without masks, without artificialities, I mean, without all that things that sometimes you have to do when you talk to people. I mean, you're talking to your bro. I mean, he's your bro. You're talking honestly with somebody all night long from everything and anything. Yeah, it's a dream. Dream come true. It's a dream come true. So sometimes, one time we were arguing about who was a better inker over Jack Kirby. He liked Joe Sinnott and I liked Chick Stone. And we're both arguing. And I thought for a second, I'm like, I'm arguing with Roy Thomas. What the hell am I doing? Sometimes I was like, did I ever think that? Yeah. It was funny. Ele falou que uma vez eles estavam discutindo quem era o melhor arte finalista na arte do Jack Kirby. Se era... ele achava que era o Joe Sinnott e ele achava que era o Chick Stone. E eles estavam discutindo e daqui a pouco eles estão contando, que porra que eu tô fazendo? Eu tô discutindo com o Roy Thomas. Como assim, cara? I was like, what the hell? What the hell? Tô questionando aqui. Não. Eu acho que... Ô, Duda, tem mais alguma coisa pra trazer? Eu quero fazer uma perguntinha bem simplesinha, cara. O que eles acharam do filme dos Vingadores? Tanto ele quanto o Roy. Okay. Boa pergunta, Ronan. That's a very quick question, also straight. What did you guys think of Avengers? O filme de quem? O filme dos Vingadores, né? Isso. Coloca o último aí. Os dois finais, né? O Guerra Infinita e o Endgame, né?
Yeah. What did you think of Avengers Endgame? What did you think? What's your opinion? Your guys' opinion on that? Did you love it? Did you like it? It could be better. I like it. My favorite was my favorite movie was Logan. That was my favorite of all of them. Right. But my problem, I'm a big Hulk fan, but so I don't like the Professor Hulk. I don't like that version of the Hulk, and I was disappointed that the Hulk didn't fight back on Thanos. He got beaten up, and then I thought maybe he would come back. But overall, the movie was good. But I was just when I was watching the movie with all the Marvel, I loved the shout outs. The effects was great. I mean, it was a very enjoyable movie, but I was never a big Thanos fan, and Roy never really liked the cosmic stuff. He's not a big cosmic fan. Like he doesn't like that stuff too. But well, I mean, it was enjoyable and all that, but my favorite was Logan. If I had to choose all the movies, I like Logan the best. Então ele falou assim que ele gostou do filme, que o filme é divertido, que ele ficou um pouco decepcionado que o Hulk não foi lá dar porrada no Thanos. Eu também. Ele não gosta dessa versão do Hulk, que é o Hulk professor, né? Que ele não gosta muito dessa versão, que ele ficou decepcionado, que ele gosta mesmo da Marvel até agora. O que ele realmente gostou, que é o negócio, é o Logan, que eu acho também, né? De todos os filmes, o Logan é cinemão, assim, não é só filme de super-herói. Não é só quadrinhos, né? Mas, e o Roy Thomas, ele gostou também, mas ele não é tão fã dessa coisa galáctica, né? Dessa coisa cósmica, né? Não é uma coisa dele. Mas ele gostou, o filme foi legal, os efeitos, tudo e tal, mas que o filme, no caso do John, o preferido mesmo é o Logan. Eu vou ser sincero, quando assisti esse Vingadores, né, Guerra Infinita e Ultimate aí, nossa, cara, foi um turbilhão de emoção. Parecia que eu tava com meus 12 anos lendo um quadrinho, mexendo na minha frente. Eu fiquei realmente emocionado. All right. I will say this, being a fanboy, when I go to the movies with Roy, and we went a lot of times, I look at him sometimes I want to see him better than the movie, and I want to see what he's thinking of his characters on the movie, and I look at him and I'm like, oh my, I want to see his reactions and what he, and just how he sees it. I like watching him better than the movie. Então ele tá dizendo, né, que quando ele vai no cinema ver porque eles vão no cinema direto, assim, né, bastante frequentemente. Iam, pelo menos, né, antes da pandemia. Que muitas vezes ele gosta muito mais de olhar para a cara do Roy Thomas, vendo as ações dele, os personagens dele na tela, do filme, então, que ele gosta muito de ficar percebendo a reação dele, como é que ele vê o personagem dele na tela, como é que ele enxerga assim, a reação dele, que ele às vezes presta muito mais atenção no próprio Roy Thomas do que no filme. Nós estamos caminhando para o final, né, porque já estamos chegando. Nossa, nem vi! Eu tenho uma pergunta assim que é falando dessas lendas, né? Um pouco sobre o que o Roy fala para o John a respeito da relação Lee e Kirby, né? O John esses dias fez também um texto, até o Duda comentou, né? Sobre essa coisa do Lee e do Kirby, assim, fala um pouco sobre isso, assim, John, o que o John acha? Esses dois grandes gênios, teve aquele momento que eles ficaram separados e tinha o que parecia o Kirby, né, um pouco ressentido por uma série de coisas, enfim. O que o John acha sobre isso? O que ele pode nos falar sobre esses dois gênios aí? E o que o Roy acha, né? E o que o John acha também? Perdão do John também, né? Sim. What can you tell us? I know. Does Roy ever tell you? Has Roy ever tell you something about the relationship between Stan Lee and Jack Kirby? The things, because we know that during a long time, Jack Kirby was hold a little grudge, not grudge. I mean, a little resentment towards Stan. A lot of resentment. A lot of resentment towards Stan, and Roy Thomas was an eyewitness of that, and even a kind of a victim of that, because
He had a character. He had it was not like the Gardner Fox characters. It was another character, was like the Roy Thomas portrayed on that. What can he tell us about that? What did he tell you about that? Well, yeah, obviously the thing with Stan Lee, Jack Kirby, and Steve Ditko, they were all so different. They were all, you know how like some people are over here and some people are over there. Stan Lee was always a forward thinker. Like he was always like he never really treaded back. Like where and so sometimes he never knew his actions if he did something or he acted a certain way because he was always on to the next thing. He was on to the next thing. Where Kirby was more reserved. He held in a lot with Stan. The funny thing with Jack, and Roy even telling me, was that Jack was always, you know, though he was vocal other places, he was never vocal with Stan. They never had that like really clash. He always was angry at stuff, but he never really told Stan. And their real problem happened in 1965. There was that newspaper article when they sat down and the guy wrote so much about Stan Lee, and then he wrote a little bit toward the end about Jack Kirby and Roz. It started their it started their split then. That was their biggest split because it looked like Stan Lee was trying to take more of the credit, and then, you know, Stan Lee sometimes did, but Stan Lee was larger than life. Kirby, when Kirby drew and created, it was larger than life, but he wasn't larger than life. And so they had that dynamic that they just never really worked. Like, though they made magic, they didn't work that well with each other. You know, they had their gripes with each other, and especially Jack, because I don't think Stan Lee, he never really thought about it, because case in point, the reason why Stan had a lot of bad people in his life, especially toward the end, is because Stan just brought them with them. He brought them with him. It was just like, yeah, let's go. We can just do this. Like, and he never really checked into that and stuff. And so sometimes you don't work well with people, or you don't know people well, it's going to bite you in the butt. So, because Stan never really thought about it that way. He was always kind of looking forward. You know, yes, he had an ego and all that, and maybe it rubbed Jack the wrong way, but it just comes from being two different people. And you have, everybody has their camps. You're either a fan of Stan or a fan of Jack, and Jack doesn't get enough credit. The truth is, when they were together, they made magic. And unfortunately, personally, they weren't connected that way. They were totally different people. Então, como ele falou assim, que é uma relação complicada, porque o Steve Ditko, o Stan Lee e o Jack Kirby, eles eram pessoas muito diferentes, né, muito. E o Stan Lee é uma pessoa sempre visando para frente, ele sempre andava para frente, sempre um visionário, sempre indo para frente. E o Jack Kirby, ele tinha um pouquinho essa coisa de segurar, né? Muitas vezes o Stan Lee, ele fazia as coisas, ele não tinha nem a noção do que aquilo ia ocasionar nos outros, né? Da reação, porque ele estava sempre indo para frente. E o Jack Kirby é um cara mais antigo, parece, né? Ele segurava, às vezes, muito ressentimento, muita mágoa. E o que realmente parece que despertou isso aí foi um artigo no jornal de 65 que deixou realmente o Jack Kirby bolado e a mulher dele, e aí começou todo esse lance. Mas eram pessoas assim que conseguiam trabalhar uma mágica muito forte juntos, né? Mesmo eles não conseguindo se dar muito bem pessoalmente, eles conseguiam trabalhar a mágica toda juntos. Tipo, o Stan Lee, ele não era... O Jack Kirby, quando ele fazia as coisas, ele era um cara muito maior que a vida na arte dele, mas pessoalmente não, e o Stan Lee era o contrário. Então eles conseguiam operar muita coisa, mas pessoalmente eles não conseguiam fazer isso. E o Stan Lee acabou trazendo para a vida dele, por ser dessa pessoa que sempre vai para frente, muitas vezes não tem essa noção das coisas, ele acabou trazendo para a vida dele muita gente ruim, que foi que acabou levando para o final da vida dele tudo que aconteceu com ele, né, no finalzinho da vida do Stan Lee. E isso era uma coisa que o Roy fala para ele, que embora o Jack Kirby falasse para os jornais, ou falasse nas entrevistas, ou falasse para as pessoas muita coisa, né, dessa mágoa, para o Stan ele nunca falou.
Eles nunca tiveram uma discussão, uma briga verbal, assim, alguma coisa. Sempre era uma coisa assim, nunca foi. Ele falava muito dessa mágoa, a gente sabia dessa mágoa até na arte dele, né? Mas essa arte mas ele nunca teve essa discussão com o Stan Lee pessoalmente, né? Mas eram duas pessoas que tinham uma química pessoal muito difícil, mas que, de novo, né, ajudaram a moldar a cultura pop, né, na segunda, lá no início da segunda metade do século XX, né, com Marvel Comics. Então, they brought that magic, eles criaram a mágica. Sim, tem uma pergunta de audiência aí, né? Olha. Rapidinho, era pequena. Manda aí. John Cimino tem algum parentesco com o diretor de cinema Michael Cimino? Michael Cimino? Do you have any parenthood? Are you relative in any way with? No, that's the director, right? The director, yeah, the who did Deer Hunter. Yeah, the Deer Hunter. That's it with Robert De Niro. If I'm not mistaken, his name is spoken Cimino, right? Michael Cimino, I guess, isn't it? Is it? Yeah, I don't, because I've heard some people saying Michael Cimino, the Deer Hunter by Michael Cimino. I've heard that sometime. No, he passed away though too. He's dead. Yes. Yeah. Não tem nada a ver. É o diretor do Franco Atirador, né? Que é o filme Sim. 80 com o Robert De Niro, né? Que é The Deer Hunter, é o caçador de... E assim, engraçado o título desse em português, né? O Caçador de Viados. Porque a tradução de The Deer Hunter é o caçador de viado, mas aqui como atirador. Mas ele faleceu e não tem nada de relação, não tem nenhuma relação de parentesco, não. Bom, a gente está com quase 2 horas, eu vou fechar, com mais de 2 horas, né? Eu vou fechar essa conversa muito legal com o John. O John é um cara simpático pra cacete, verdadeiro. Dá essa impressão, assim, um cara autêntico, né? Isso é legal pra cacete, eu acho. E até porque a gente também assim, a gente tem isso, assim, a gente é muito amador e nesse sentido de falar as coisas o que pensa, sei lá se isso é ruim ou bom, mas é bacana, eu acho. Porque a gente é fã, acima de tudo, também. Mas vamos abusar um pouquinho mais da paciência, azar do goleiro, vou me meter aqui, vamos abusar. Acho que a gente podia fazer aquela perguntinha ali, a 10. Qual delas? A 10 a gente podia fazer. A 10, deixa eu ver. A 10 eu quero fazer. Deixa eu ver qual que é aqui. Boa, pode fazer. Pode fazer, depois eu fecho. Tá, essa é então, boa, pro John. Os projetos do John. Não é isso? Ele nunca pensou em escrever quadrinhos, né? Ele quer fazer parte da indústria, produzir narrativas. Nos falar um pouco mais dos escritos de texto que ele escreve sobre HQs, personagens, enfim. Manda ver, então. Pergunta para ele. Análise que a gente faz, né? Claro. John, we talked we talked a lot about Roy Thomas, your relation, the industry, your dream job, but dude, what about you, man? What about your projects? Have you ever thought about writing to comics? Have you ever thought about being, you are a part of that industry, you have your thumb, you have said that, you have your thumb in the industry, but have you ever write any comics? And about your text, what can you tell about what do you still do? Do you still write for the magazines and stuff? What can you tell? Do you still play? Do you write sometimes getting a jams? Do you still play with your band? Do you have some gigs? What are your projects, dude? Well, okay. I've gotten a lot of offers to get the band back together, but it's not my life anymore. And to be honest with you, Roy always tells me he wants me to do that again, but because he loves the music stuff. But I do love writing for the magazines. I do love writing about collectibles, toys, arcade games. I have a couple issues coming from. I love RETROFAN from TwoMorrows. I love writing for that, and I have a few issues coming out. But my main thing, I did do early comic books, like I did independent comics and stuff. But my passion is, to be honest with you, my passion is to I like to travel. I like to
I like to buy and sell collectibles and stuff, but mostly, to be honest, why would I ever want to change what I do? I like to hang out with Roy and go all over the world. I like to hang out with Jerry, I like to help Jerry Conway, Marv Wolfman. I like to help those guys get shows too. I like the hustle and bustle. I love making the deals. I love talking to promoters. I'm a nightlife guy. You know, I love making deals. I love going and traveling and all that but I'm doing what I love in the industry I love. I wouldn't like it if I was selling spoons and pens and stuff. It's because it's the comic books. And then when you see what he likes, and I set up all those deals, when I talk to Marvel or I talk to the big wigs, I like that. I like the hustle and bustle. So that takes up my time. And I love to promote Roy, because the reason why I promote him so well and I do so consistently is because many years he was off the grid and he didn't. And, Roy gives a lot of credit to everybody else, but then sometimes that credit doesn't get given to him. And I'm here to make sure that his legacy is left. I will make sure his legacy is there, all his creations, all his stuff, and he gets the props for it because he deserves it. And he advocates for always giving other people credit. That's what he does. But he always used to forget about himself a little bit. So that's what I like to do. And I live for that. And, I'm a father too. I enjoy being a father, and I enjoy raising my daughter, and I can raise her in this world where it's like, it's so positive. It's like I do what nobody else in the world does. Nobody in the world does what I do, and nobody can do it as good. And I want to say one more thing. I asked Roy, how good am I compared to Stan Lee? I said, can I promote and can I do it? And he said this to me. Now, this is not anybody saying that to me. He said, Stan has a little bit more years than you. He goes, but you're really, really good. You're right behind him. And I was like, oh, yeah. Que figura. Que figuraça. Então, Grace. Eu quero ver o Duda traduzir isso. Bora. Vamos lá. Traduz tudo. Vamos embora. Olha só, o que ele fala assim aqui, a gente perguntou dos projetos, né? Que ele fala assim que ele já teve várias ofertas para trazer a banda de volta, mas que já não é mais a vida dele, né? Banda de hardcore, não é isso? Só próprio Gridlock, o nome da banda. E o próprio Rock confirma pra mim, Duda, é banda de hardcore? Eu acho que é it's a hardcore band, right? Yeah. Yeah. Então, assim, o Roy falou que ele gostaria que ele fizesse isso. Mas que assim, tipo, ele ainda escreve para as revistas, ele escreve sobre arcade, né, sobre fliperama, ele escreve para RETROFAN, para a revista RETROFAN, mas que ele realmente gosta de fazer o que ele faz, que ele gosta de comprar e vender colecionáveis, que ele gosta de viajar, de falar com gente, de assessorar o Roy, ele gosta disso, né? Que ele gosta de. Que ele é um vendedor, que ele detestaria estar vendendo colher, ou prataria, ou coisa, que ele gosta de fazer isso dentro de uma indústria que ele adora, que ele ama, que ele trouxe isso para fazer na indústria. Ali a fotinho. Ali. É o álbum dele, é o álbum da banda. Roy Thomas is a hardcore fan. He's a hardcore fan of a hardcore band. Garoto propaganda. Então que ele faz isso, que ele ama o que ele faz. Que ele é realmente isso, que ele gosta de falar com gente, de promover, ele gosta muito de promover o Roy Thomas, de estar ali de ajudar agora o Jerry Conway e o Marv Wolfman também a participar desses shows, dessas lives. Pô, ele ficaram de duas outras lendas, velho, o Jerry Conway e o Marv Wolfman. Que pariu, entendeu? Aí, então, assim, que ele gosta disso, e que ele é pai agora também, então que ele gosta de criar a filha dele nesse ambiente positivo, que ele tá podendo fazer isso, nesse ambiente legal, com essas lendas, com essa gente toda, né, trabalhando. Ali outra fotinha, ali dos tempos de hardcore. Ele é o vocalista? That's Roy Thomas, when he in his band. Esse é o Roy Thomas, na banda dele. Ah, que legal, bicho. Uma foto antiga do Roy, olha que legal. Yeah, that's you. That's Roy. And the other guy is you. Que louco, bicho! And tell him the drummer is Gary Frederick. Gary Frederick is the drummer in this band. Gary Frederick?
É que era o baterista daquela banda. Outra lenda da indústria. Que doido! That's mental, dude. That's mental. Não, é só os caras. E aí que é assim, ó, que ele gosta de promover o Roy, porque o Roy ele é um cara que ajudou muita gente, que ele dá crédito para muita gente, muita gente mesmo, e que muitas vezes ele não tem esse crédito de volta, né? As pessoas não citam ele, não dão esse crédito de volta. Então que ele gosta de ir lá e falar, de dar esse crédito pro Roy, que tipo assim, ele é o porta-voz, ele gosta de deixar claro que o legado do Roy Thomas vai andar, que vai aparecer. E uma vez ele chegou e perguntou pro Roy, assim, ele falou, isso são palavras do Roy Thomas, assim, ó, que ele chegou pro Roy Thomas e falou assim, tá, vem cá, o Stan era um cara bom, né, de promover, de vender, de fazer e tal, e eu sou tão bom quanto o Stan, tão bom mesmo assim, e ele falou assim, olha, o Stan já tinha uns aninhos a mais de prática aí que tu mas tu tá chegando lá, dá pra dizer assim, que é o Stan Lee, tu tá logo atrás, ele... né? Você tá right behind, né? Você tá logo atrás do Stan Lee aí, que dá pra dizer... Duda, então eu vou aproveitar para minha última pergunta, para fechar, que na verdade é duas perguntas em uma. John, digamos, hipoteticamente, o fórum tá a fim de, ou outra editora, trazer o livro do Roy para o Brasil, The Barbarian Life, o Duda traduzir, a gente produzir, trazer aqui para os fãs. Isso é muito complicado. Eu sei que tem valores, eu não estou entrando no mérito dos valores, eu estou entrando na viabilidade da coisa. É com o John que tem que falar? Primeira pergunta. E a segunda é o seguinte, o fórum está sempre, eu pelo menos estou sempre buscando pessoas vinculadas a Conan, que trabalharam com Conan, para trazer para o fórum, e o maioral é o Roy. Mas talvez Roy Arnold, né? Roy. Pessoas trabalhando com Conan. Roy e Arnold. Roy, porque sem Roy não teria Arnold. Tá, então Roy e Arnold, não tem problema, mas digamos que o John deu uma banda lá com o Roy em algum lugar, tem internet, manda uma mensagem para o Marco, querem falar com o Roy? E o Marco, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, liga pro Duda, não tô nem aí pro horário, o Duda vai acordar, vai se virar, o Ronan vai se virar. Isso é possível? O fórum pode falar para os fãs que talvez um dia, quem sabe o Roy apareça para conversar com a gente e a gente chorar de emoção? Na realidade, ele já respondeu isso. Ele já falou. Eu sei, mas reforça! Reforça! Insista! Eu sou chato, eu me baseio no John. Tem que estar sempre querendo, tem que querer mais, tem que sonhar. All right. So it's a 2-in-1 last question. All right, it's a 2-in-1. So we know a lot. We know that there is this book that Roy Thomas is writing in issues, I mean volumes, The Barbarian Life. The thing is there any chance that this book comes to Brazil? I mean, is that so complicated? We're not talking about values, not talking about money. That's something. I mean, are you the guy we have to talk to make this thing happen? To make it, that would actually be the but I'm surprised you guys don't have it. You guys, they never. Shame on us. Yeah, I'll look into that because there's a big market in Brazil for Conan, and I would have always thought that it would be in. You know, you see, the thing is with publishers, I deal with what goes on into my house with Roy, what comes in. I don't, as long as they pay the money and they give the contracts are all right and he gets his credit and all that, that's what I take care of. But how they distribute it and stuff, I have nothing to do with that. But and everything, you have to deal with the publisher. You have to deal with the publisher. Yeah, I just make sure everything is good on our end. You know, I don't know how they usually, but that would be actually economical. I don't have to. Do you guys have the book, but you don't have it in Portuguese, or do you guys don't even have it? I know. I mean, nowadays it's rather easy with Amazon and all this stuff to get the book. It's rather easy. The thing is to have it in Portuguese, to have it in English thing. In English is rather easy. I mean, I've got it. I've got it. I've seen it. Marco has it, I guess. Eu tenho no Kindle,
Three of them, right? The 3 volumes, right? Não, eu tô só com o primeiro ainda. Depois eu vou comprar os outros. Just the first one. Ainda. He's E reading eu vou citar no meu doutorado, né? Meu doutorado eu vou citar, óbvio. He's gonna quote the book in his doctor's dissertation. Because Marco he's a scholar on Robert Irving Howard and Conan, and the book is gonna be quoted there. We don't have it in Portuguese, translated into Portuguese, so that's the thing to get to this market. So that's the publisher. Então, ele acabou de falar que o negócio é que com o Roy para dentro que fica legal é com ele. O negócio é com a editora. Tem que falar com a editora no caso. Sim, sim. Já temos. Okay, now we know the path. Second thing, if by any chance in one of your long nights talking to Roy in hotel rooms or in a visitation, 3 o'clock in the morning, by da manhã, you get to Marco. Hey Marco, wanna say hi to Roy? And then aí, 4 da manhã, madrugada, 4 o'clock in the morning, and then hey Marco, wanna say give you a phone call? Like hi to Roy? Sure. And then he gets to me and boom. I mean, we make something. Can we dream about that someday? No pressure, no pressure, no pressure. Marco, you're not the only one that wants to get to him too, though. Toma. Yeah. Tu não é o único, Marcão. Tu não é o único, Marcão. There is a line. Eu sei, não sou, mas eu tenho que seguir. Marco, get in the line. Yeah. Get in the line. Yeah, but I'll remember this if it comes to. I'll try. I'll try. It's the best I can say. You gotta say that Marco is trying to be what you are. I mean, that insistent. When you say that you are insistent, that you are obsessive compulsive with something, that's how Marco is trying to do. So, I mean, less than 5 years, you get to talk to you. It took you 5 years to get to work with Roy Thomas. Well, I'm going to be talking to him later, and I'll say another fan wants to talk to you, Roy. Another fan. Yeah, just like, he goes, you have no idea. Sometimes people will say to me that like they want to go to the house, or they want to sometimes hang out with me because they want to hang out with him, and it's like. Roy and Dan are very private. They're very private. They do. They should be. And Roy, the best thing I can say, we were almost coming to Brazil last year. But I'll promise you this. I'll promise you this, Marco. I'll promise all 3 of you this. If we come to Brazil, the big Brazil con that they have there, they get nowadays, like a couple 100,000 people. Nowadays is the biggest in the world. Yeah. Is the biggest. Yeah, we were going to go there 2 years ago, but I'm still trying to make that happen. I'll promise you this. If we go to that, I'll have you guys come and you guys can hang out with us. Yeah. You guys, I'll have you do that. That's what I do. I'll tell him that. And he'll do it. Okay? That's what I can promise. It's recorded. I do for a lot of people, because a lot of people ask that. But if we go to Brazil, I'll help set you up, and you guys can sit down with him, and then you guys can talk with him. I'll set up. We can do an interview. Palavras do Cimino, palavras dele. Se eles vierem para Comic Con Experience, para grandona, se eles vierem para o Brasil, ele vai dar um jeito de aqui, ó. Pessoal aqui do fórum, aqui, ó, nós 3 aqui, ó, pra gente hangout com eles lá. What you can do is bring the camera, and then you guys can do we could do a little talk. We could do a little talk for like 20-25 minutes. I have to make it quick, but like we can do for 20, and I'll do that for you. Okay. Eu acho que eu vou ter infarto. I'll tell you. I can pretty much tell you what's gonna happen regarding to me. After I cried, I would just say, thank you a lot. And then I'll cry a little more. And that's it. That's what's going to happen. So what I'll do when hopefully it starts up again, and when I work with that, because we're going to go,
but I don't know exactly when. Well, I'll get in touch with Marco and we'll all do it and we'll set it up. I promise you that. I promise. Yeah, I mean, you probably have talked to a lot of people. I mean, I notice, it seems to me, that everyone that comes to that convention in Brazil, I mean, there are lots of conventions that you've been to, but I don't know if you talk to guys, to artists, to celebrities that came to Comic-Con. Yeah. It seems to me that everyone that comes here, they see it's different. They feel it's different with Brazilian audience. I mean, it's a little bit different. I mean, or way different than other audience. I think you're gonna have a blast when you come here to Comic-Con experience. You'll have a blast. I mean, it's because it's huge, and here in Brazil, we love the pop industry, pop culture, and I mean, guys, on the 40s, we love Roy Thomas and all the work he did with Conan. I mean, it's huge. Yeah, but I promise, I'll do that. I'll do that for you. My mind just blew. I will. A minha também. My too. Ok. Então tá, né? Eu acho que, pô, foi uma conversa top. O John é uma simpatia. Demais. Verdadeiro. Demais. E queremos muito, em nome do fórum, assim, agradecer a atenção. Eu incomodo ele um monte com o meu inglês horroroso de Google, mas é assim que eu sou. E ele me dá atenção dentro do tempo dele, óbvio, né, da agenda. Então, assim, parabéns, John, pelo que tu fez pelo Stan, pelo Roy naquele encontro, assim, emocionante para nós, somos fãs. E pelo que tu tem feito pelo Roy, né? Pelo trazer novamente o Roy para os fãs, aproximar novamente, dar o valor, ajudar a dar o valor para o Roy que ele merece, pelo tudo que ele fez pela Marvel, pela indústria dos quadrinhos, por Conan. Não estaríamos falando, não existiria Conan o Bárbaro no sentido de popularização sem essa figura. O Roy é aquela figura que tirou o Conan, né, da literatura e levou para outras mídias e ajudou a popularizar. Depois veio o filme e o Roy continuou sendo o maior nome a escrever Conan e um dos maiores nomes a escrever quadrinhos da história. E também pelo teu trabalho, John, né? O teu trabalho nos blogs, no grupo de Face, né? O grupo do Roy, o grupo oficial do Roy, que tu administra. Então, assim, muito obrigado, parabéns, e fiquei muito feliz com essa entrevista, assim. So, thank you. I mean, I'm gonna translate in Marco's words, but it reflects the thoughts of all of us. I mean, thank you a lot for your time, for your patience. Marco is really annoying, he says, with his English, his Google Translator English to you, and you answer him and you give him your attention. You're such a wonderful person. Thank you a lot for being here with us, for having the patience to be here with us, to answer all the questions, for being such amazing guy. And thank you a lot for doing what you did, for what you did to Stan Lee and Roy Thomas, with bringing them together, and for what you do with Roy Thomas to taking care of his legacy, to taking care of him being known, to give him to help getting him his deserved credit for what he did, for what he done to the industry and to the comics, and for what he did to the character that names our forum, to Conan, because without Roy Thomas there wasn't going to be a movie, there wasn't going to be a brand. He wouldn't be, Conan wouldn't be a so well-known character. Thank you for all your work. I mean, it's great, all the lives you do, all the articles you write. Man, thank you a lot. We're so honored and so pleased and have a blast here. Thank you. And you're awesome, dude. You're awesome. You're awesome. Every comment we have here on the comments that people do, what an amazing guy, what a nice guy, dude, this guy is great. Wow, what an interview, what a talk. It looks like you were in a bar talking with your bros. I mean, what, man, thank you a lot. You have to
the thing about me is I always see perspective. It's like I'm a fan too, you know. It's like, and I know I'm in a special position that I like to celebrate these guys. The thing about the reason why I'm not very liked in this industry with the other promoters and the other agents is because, one, I protect these guys. I'm not looking for anything else other than enhancing their legacy. I've said that to Jerry Conway. I've said that to Marv Wolfman, Alex Sabuk, Chris Clare. I've told them all that. A lot of the people in this business, they're all for the money. And I've noticed as you go higher and higher up the ladder, the more money that gets involved, the more cuckoo people get. They get more cuckoo. But with me, it was always perspective, because I knew I was in a situation with these great people, and I don't want to take anything from them. I want to celebrate them. So that's what I do with Roy and Dan and all these other guys, is they know that I celebrate them because, one, they're a fan, and they brought me here because it was their work that gave me the inspiration to keep going forward. So Marco, Rono, how do you say your name? I'm sorry. Barros? Duda. It's Eduardo. Duda, I love what you do because it's all of us. This is for all of us, and that's what I do. I do it for all of us because everybody's keeping this alive. We love the pop culture, and we have to make, and it has to be positive. I don't like when it's not positive because they're for superheroes. They're doing the right thing. So, and these creators gave us these heroes. So that's what always made me so sad with Stan. All that bad stuff that it shouldn't have happened to him. That's why I will never let that happen to Roy or these other creators. And despite some are better than others, I love them all because they brought me here. And I love you guys, and I thank you very much for bringing me here. Very much. Então ele falou assim, aqui isso é uma coisa que ele é muito verdadeiro, né? Que ele até não se dá muito bem com o resto dos promoters, das pessoas que também, dos agentes da indústria, que muita gente está nisso pela grana, né? Assim, e ele está lá porque ele quer realmente melhorar essas pessoas. Ele falou isso pro Marv Wolfman, pro Jerry Conway, pro Chris Claremont, que ele está ali para levar o trabalho deles, elevar o trabalho deles e levar isso na indústria, porque quanto mais dinheiro as pessoas ganham na indústria, as pessoas ficam piradas, e não é essa a ideia, né? Ele quer realmente levar o que tem de positivo, porque é isso que essa indústria é, na essência, né, da coisa. É super-heróis é coisa... É o que move a garotada, né? É o que move a garotada, sabe? É o exemplo, é ser pessoas boas, é ser gente legal. Óbvio que tem dinheiro envolvido, mas... reflete muito no que aconteceu com o Stan Lee no final da vida dele, né? Esse monte de negatividade, essa gente sanguessuga na volta, que deixou uma pessoa que trouxe esse monte de presente para nós, né? Que deu, vamos botar assim, né? Que criou esse imaginário todo, um fim de vida tão triste, né? Então, que o trabalho dele é esse, né? Que ele óbvio que dinheiro é bom, mas que a coisa mesmo é, né? Manter vivo esse legado pessoal e elevar essa carreira dessa gente, né? Que ele faz isso com muito amor. Ele falou que o que a gente faz aqui, ó, é importante, que é muito positivo. Né? A gente é movido, pode falar com ele aí, olha, a gente é movido pelo mesmo coração que moveu ele. John, we are moved by the same heart that moved you, guys. That's what moves us here, because we do that out of passion. We do that out of love to the pop culture, to this industry, to these characters, to these ideals. We get nothing from do that. On the contrary, we pay a lot to have a little structure to present that on the internet and stuff. We pay from that because we do that out of love, out of passion, just like you guys. So that's why, thank you a lot. Thank you a lot. It's been a pleasure. Thank you so much, guys. Thank you. Pleasure. Thank you. Até mais, galera. Agradecemos. E o John Até foi. Mais. Falou. Vamos também, né, gente? Tchau pra vocês. Galera, sigam o canal.